Suspeita de bomba neste momento numa academia do Sudoeste, Márcio Fontinelli. O artefato foi encontrado dentro de uma lixeira e ele emite um som, Viviane. A Polícia Militar está aqui agora justamente verificando essa suspeita de bomba. Daqui a pouquinho eu trago todas as informações. E a polícia investiga um sumiço de um homem e de um bebê depois de um acidente em Cristalina. A suspeita da polícia é de que esse homem tenha provocado o acidente com a intenção de matar toda a família. Já já a gente vai te contar todos os detalhes dessa história. E a Polícia Civil procura um homem que foi vítima de um roubo em Taguatinga. Kátia Gomes. Pois é, Viviane, olha só que curioso. A polícia já conseguiu identificar 2 menores que praticaram esse crime. Mas a vítima ainda não procurou a delegacia para registrar a ocorrência. E por isso a Polícia Civil pede a ajuda da população. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Combinado, e um ladrão é flagrado furtando a academia da Asa Norte. Ele teria levado uma televisão e várias bebidas que estavam dentro da geladeira aí desse estabelecimento. É muita cara de pau, né? Moradores de Águas Lindas reclamam de buraco que foi aberto no meio da rua. Maicon Leão. Viviane, o nome do bairro é bonito, viu? Mansões Village, mas a realidade é essa daqui que vocês estão vendo. Olha o tamanho do buracão a poucos metros dessa casa. Imagina você sair, na verdade tentar sair com um carro e se deparar com uma erosão como essa. Daqui a pouco eu trago os detalhes e, claro, a bronca desses moradores. Que situação, hein, meu? Um buraco, uma cratera enorme. Hoje é quarta-feira, 12 de abril. O nosso jornal já está no ar. Vem comigo. Olha só, um policial militar de folga conseguiu impedir que um roubo acontecesse. Isso foi lá em Taguatinga. Ele estava passando de carro pelo local, viu 3 rapazes ameaçando uma vítima com uma faca no pescoço. O que ele fez? Parou, desceu do carro, informou que era um policial e os bandidos fizeram o quê? Fugiram. Mas um deles, que é um adolescente de 14 anos, acabou sendo preso. Agora a polícia quer encontrar a vítima desse crime e vamos entender por quê. Kátia Gomes, bom dia para você. Explica pra gente melhor essa história. Oi, Viviane, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, exatamente como você contou, o policial militar, ele estava de folga quando ele viu uma pessoa, né, um homem, aparentemente ali um menor de idade, sendo assaltado por pelo menos 3 pessoas, né? Um deles, inclusive, estava armado com uma faca. Quando esse policial correu ali para impedir a ação, os criminosos, como você disse, fugiram, mas ele conseguiu ainda apreender um menor de idade. Esse menor de idade foi trazido aqui para a delegacia, né, onde nós estamos, a DCA 2 de Taguatinga, e ele confessou que estava acompanhado do irmão e também de 2 colegas. Só que não existe vítima, porque o dono do aparelho celular que foi roubado não registrou ocorrência. Então, com isso, como não tem a vítima, a polícia não consegue, né, investigar esse caso. Bom, para explicar melhor como tudo aconteceu, eu vou conversar com o soldado R. Lins, que foi o policial que estava ali de folga e conseguiu flagrar, né, impedir esse assalto. Me conta com detalhes, como que aconteceu? Então, eu estava vindo do centro de Taguatinga, na minha folga, quando avistei próximo à QNL ali, próximo ao SED 5, 3 meliantes, 3 indivíduos, né, assaltando com uma faca um jovem e tentando puxar a mochila dele. Eles estavam com a faca apontada para o pescoço. No mesmo momento eu fiz o retorno e tentei impedir a ação. Só que quando eu cheguei próximo, eles se evadiram do local, saíram correndo pelos becos da QNL, e aí eu fui atrás com o meu carro. Chegando próximo de um deles, eu desci do carro, corri atrás de um deles, consegui capturar, só que os outros 2 fugiram. Só que depois a gente voltou atrás deles, atrás da vítima na parada de ônibus, né? A soldado que estava comigo, a soldado Laiane, e aí ela não conseguiu mais, não tinha mais ninguém na parada, ele foi embora. Então, a vítima foi embora, fugiu, deveria estar com medo. Sim, exatamente. Então, aí depois que você conseguiu apreender trouxe aqui para a DCA. Isso, aí a gente trouxe, aí eu pedi o apoio do GTOP, né, o GTOP da área, o GTOP 22 auxiliou a gente a trazer ele para cá.
E aí ele confessou, chegou aqui na delegacia, ele confessou que tinha efetuado o assalto juntamente com o seu irmão mais novo, de aparentemente 14 anos, e mais outros 2 jovens, né? E só que a vítima até então não apareceu aqui na delegacia e a gente está procurando a vítima para poder restituir os bens e verificar onde é que para dar procedimento. Né? Esse que foi apreendido tem 17 anos, né? O menor de idade também. Isso, o que eu consegui capturar, né? O menor tinha 17 anos. Ele estava na companhia do seu irmão e um outro indivíduo, dizendo ele que estava com mais 2 indivíduos. Eu vi só mais um, mas ele disse que tinha mais 2 com eles. Eu vou conversar agora com o delegado Juvenal Oliveira, que é aqui da DCA2, porque a PM ela trouxe, né, aqui para a delegacia esse menor de 17 anos que contou que estava com o irmão. E aí ontem a mãe desses 2 adolescentes veio até aqui a delegacia e trouxe o menino menor de idade de 14 anos, que inclusive, né, delegado, era quem estava com a faca. Conta como isso aconteceu. Então, a mãe trouxe o de 14 anos ontem, né? Ele realmente confessou que estava com a faca, mas alegou que jogou a faca fora. E que o celular ele teria pego, mas que ele passou para um dos outros 2, que ainda não foram identificados, e que ele sumiu com o celular. A gente acredita que ele pode estar mentindo, né? Estamos investigando para ver se localiza o celular. Mas nós precisamos também que a vítima se identifique, porque até agora nós não sabemos quem é a vítima. Por quê? Por que é importante a vítima se identificar? Para a gente saber, para ela até reconhecer o celular, né? Se a gente recuperar, restituir o celular e para fazer o reconhecimento, embora já tenha a confissão de 2, ainda tem outros 2 que a gente ainda está investigando, então precisaria da vítima para reconhecer esses 2 para eles também serem indiciados e responder pelo ato infracional. Nesse caso, se a vítima não aparecer, mesmo assim eles respondem pelo crime, como é que funciona? Responde porque o crime de roubo de ação pública incondicionada, a vítima também é o Estado, né? Aí nós vamos caminhar para o Poder Judiciário e lá eles vão dar a medida, porque o adolescente é questão de educação, né? Medida educativa, socioeducativa. Entendi. Em primeiro momento, quando o menor chegou aqui na delegacia, não tinha vítima, né? Tinha só mesmo o flagrante do policial. Vocês, inclusive, tiveram que liberar, porque não tinha vítima, não tinha, aparentemente, crime consumado. Sim, porque não tinha o objeto roubado, né? Nem a vítima, a gente não sabia, a gente nem sequer tem certeza que também é um adolescente a vítima, que pode ser um maior também, porque já que o policial falou que ele estava de mochila, pode ser que ele estava saindo do colégio ali próximo, que é o 75. Entendi. E esse menor de idade que estava com a faca, né? O irmão dele também, né? De 17 anos, ele já tem passagens pela polícia, por outros atos infracionais? O de 17 não, o de 14 ainda a gente tem que verificar, está verificando. A mãe falou que ele está envolvido com droga, né? Então ele pode ser que ele já tenha sido autuado por uso ou tráfico de droga, a gente tem que verificar essa informação. E ele confessou que o roubo de celular seria para trocar por drogas? Sim. É complicado. Então, é isso, Viviane. Agora a polícia faz esse apelo, né, para a vítima, né, se alguém souber conhecer essa vítima, que procure a DCA2 aqui de Taguatinga, faça o registro da ocorrência e explique o que foi roubado, se foi apenas um aparelho celular ou também outros documentos, que isso é muito importante para que a polícia consiga, né, dar andamento nessa ocorrência. Eu volto com você. Obrigada. E a gente até orienta aqui, né, que é 197, o pessoal pode ligar, não precisa se identificar, né? Então, quem souber, tiver alguma pista, pode, então, ligar para o 197 e ajudar aí nessa busca. Obrigada, Kátia. E agora uma notícia, viu, de última hora, porque o Esquadrão de Bombas da Polícia Militar Antibombas está neste momento numa academia do Sudoeste para poder verificar uma denúncia de suspeita de bomba no local. E o Márcio Fontinelli, claro, já foi correndo para lá para entrar aqui ao vivo com a gente, trazendo as informações. Márcio, o que foi encontrado por aí? Boa tarde para você. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Essa ocorrência aconteceu agora há pouco, por volta de 10 horas da manhã. Um grupo de pessoas achou dentro de uma lixeira um artefato, um produto ali, uma caixa totalmente isolada, uma caixa preta do tamanho mais ou menos de 1 palmo. E essa caixa, ela emite um som, está emitindo um som. Então, por precaução, eles chamaram a Polícia Militar, que já está aqui, o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar já está aqui também, o BOP. E aí, o que foi feito? A academia, que está logo ali atrás, o Claudinho vai mostrar para a gente,
ela foi esvaziada por questão de segurança. Então, essa bomba, essa suposta bomba, esse artefato, ainda não é confirmado ainda, está numa lixeira próximo aqui à academia. O robô está até trabalhando ali para justamente tentar fazer a identificação e trabalhar com relação à segurança. Bom, ninguém ficou ferido, a academia foi esvaziada por questão de segurança, a Polícia Militar está agindo agora, está justamente fazendo esse trabalho. A gente até convidou o Major Márcio, que muito gentilmente falou que conversaria com a gente e daria mais informações, mas ele está justamente agora nessa ação para tirar esse artefato de dentro da lixeira. O Corpo de Bombeiros também está por aqui e a área está completamente isolada, tudo por questão de segurança. Então a primeira informação que a gente tem é essa, de que é uma caixa preta que está emitindo o som. Essa caixa teria mais ou menos o tamanho de uma caixa de relógio e a polícia agora está justamente fazendo a retirada dessa caixa para verificar o que é e também tomar as medidas aí que são necessárias. Se for o caso, explodir essa caixa, pode ser que ela seja, que exploda essa caixa aqui mesmo, por questão de segurança ali, eles fazem uma barricada, ou então essa caixa pode ser levada também para perícia. Está aqui a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Esquadrão de Bombas da Polícia Militar, o BOP também está presente e, como eu falei antes, também o Corpo de Bombeiros. O Batalhão de Cães da Polícia Militar também está aqui, também está presente. Os cães estão fazendo uma varredura em todo o local para ver se verifica alguma outra situação com relação a isso. Vivi? Obrigada pelas informações, viu, Márcio? E qualquer novidade, você sabe que você pode chamar a gente aqui, viu? E ontem mostramos, a gente falando sobre esse assunto, né, uma granada que foi deixada perto do Lago Norte. Hoje, essa suspeita de bomba ali no sudoeste. Então, qualquer sinal suspeito que possa causar algum risco para a população é motivo de mobilizar a polícia especializada. E agora a gente vai conhecer um pouco do trabalho do Esquadrão de Bombas do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do DF. São agentes que são altamente preparados, a gente estava vendo ali, né? Eles lidam também com tecnologia, tinha drone, robô. Eles já atenderam a mais de 140 ocorrências nos últimos 5 anos. Vamos conferir na reportagem? Roupa especial, movimentos delicados, concentração. Um trabalho minucioso que exige cautela e atenção. Todo cuidado é pouco quando o assunto envolve explosivos. Antes de desativar uma bomba, o treinamento dos policiais é pesado. Pelo ar, na lama, na água e se arrastando pelas pedras. A nossa equipe de reportagem foi até o BOP, Batalhão de Policiamento Especial, conhecer o trabalho do Esquadrão de Bombas da PMDF. Logo na entrada encontramos granadas, dinamites, artefatos de vários tamanhos e formatos. Todo esse material já não apresenta mais risco e hoje serve de decoração. O comandante do esquadrão explicou que existem 3 situações que motivam o uso de explosivos. O crime patrimonial, como roubos em caixas eletrônicos, passional para ameaçar outra pessoa e o crime de motivação política. Geralmente a gente analisa através do contexto. O que seria o contexto para você? A gente tem um clima político diferenciado, a gente tem uma fase criminal onde uma organização criminal tem atuando muito dentro de uma determinada região. Ou, se for um crime passional, a gente tem um contexto de ameaça anterior àquele fato. Vamos colocar, por exemplo, a pessoa está sendo ameaçada por outro e, num determinado momento, ela chega na casa dela e tem um pacote, tem algo que ela não esperava, algo que seja suspeito em relação. Como ela já vinha sofrendo ameaças, ela tende a pensar que aquilo vai ser uma ameaça explosiva contra ela. O comandante conta que aqui no DF, grande parte dos chamados vem do plano piloto, por causa das embaixadas, hotéis, rodoviária e aeroporto. E explica o que geralmente levanta suspeita. Mochilas, malas, bolsas, caixas, tudo que ela é abandonado. Tenente, quando a Polícia Militar recebe uma ligação de uma suspeita de bomba, qual é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento é que o Copom vai demandar para a gente uma unidade diária. Uma equipe diária vai até o local, vai fazer a primeira intervenção. Se for caso realmente suspeito, após a triagem, após a entrevista, eles vão acionar o Esquadrão de Bombas do BOP. O Esquadrão de Bombas do BOP vai deslocar até o local, vai chegar. Quando ele chega até esse local, a primeira situação é que o nosso comandante vai
comandante de equipe ele vai até o primeiro interventor e ele vai colher dados da ocorrência. Enquanto isso, a equipe que vai estar operando, ela já vai estar desembarcando os equipamentos primordiais que a gente trabalha. São os robôs, é o raio-x, é o traje antibomba, que é o que a gente mais trabalha no dia a dia aqui. O que o senhor acha da gente fazer uma demonstração, né? Mostrar na prática para o público como é que funciona esse trabalho de desativar aí uma possível bomba? Vamos sim. O tenente sugeriu que eu vestisse a roupa para sentir na pele o que os policiais do Esquadrão de Bombas enfrentam durante uma ocorrência. Não é fácil não, viu? Traje bem, bem pesado. Tá bom. Depois de vestir a roupa que pesa 44 quilos, 10 a menos que o meu peso corporal, os policiais me ensinaram a andar com ela até um objeto suspeito. Você vai estar com as mãos para trás, porque as mãos é o único local que a gente não tem proteção total. As mãos ela tem que estar livre para eu poder ter tato ao tocar o objeto, eu poder manusear o objeto. Então, depois que foi feita a análise do objeto, eu descartei, eu tenho que aproximar do meu objeto, ou para fazer neutralização, ou para fazer uma visualização final. Então, eu vou caminhar com a mão para trás, aproximei do objeto. Agora eu vou ajoelhar próximo ao objeto. Joelho esquerdo. Joelho direito. Estou em posição confortável agora. Eu vou colocar as minhas mãos para frente e vou manusear o objeto. Tendo em conta que esse objeto já foi analisado e que ele não oferece ameaça. Ok, o objeto foi inspecionado, não tem nenhuma ameaça constatada. A partir desse momento aqui, a gente vai levantar e vai voltar ao ponto de controle. Acho que aqui eu preciso de uma mãozinha, né? Agora, quando você volta, você faz o mesmo procedimento. Você consegue? Levantar um pouquinho. Aqui, não, só... Não, agora a gente vai tirar. Viseira. Qual foi a sensação? Mas eu acho que o pior foi agora no final, que eu comecei a sentir um pouco de falta de ar. Então eu tentei controlar minha respiração, mas eu tô até ofegante ainda, então... É o peso do objeto, tudo isso contribui para você ter uma troca gasosa, um desgaste calórico maior, então dificulta a tua respiração mesmo. Por isso que o treinamento, tanto o motor que eu falei, a parte rústica, que é você fazer um treinamento físico adequado, é você trabalhar as tuas necessidades físicas para cá, tanto a parte de cardio quanto a parte de força é necessário. Porque se você falta oxigênio na hora que você está aqui, falta oxigênio para você pensar também. E para raciocinar fica mais difícil, porque você quer sair do desgaste físico. Então a tendência é você querer parar a tua operação aqui. Por isso que a gente tenta treinar tanto o físico quanto a parte cognitiva. Não, e vocês ficam mais ou menos quanto tempo com uma roupa dessa? Porque eu acho que eu não fiquei nem 5 minutos e já... A operação em si, ela varia, dependendo da complexidade, de 1 até 4 horas. A gente já teve operação de 6 horas. Nesse período que a gente está com uma operação muito grande, a gente tem a possibilidade de trocar o operador. No caso, você ficou muito cansada, chegou à exaustão. Nesse momento, você não consegue reagir mais. O que eu faço? Eu troco por alguém que vai estar mais cansado que você. Existem situações onde o robô não consegue chegar até o objeto suspeito. Mas quando é possível, ele entra em campo antes do operador. Esse aqui é um robô de pequeno porte, onde a gente trabalha mais na parte, vamos colocar a parte mais urbanizada. Ele carrega menos peso, tem menos arrasto, porém ele tem melhor mobilidade. Aquele outro robô que a gente tem ali, os dois são canadenses, aquele outro robô aqui ele tem mais arrasto, ele carrega mais peso e ele trabalha em locais mais irregulares, em terrenos irregulares. Esse robô ele se aproxima, ele faz o arrasto desse material, ele traz até o raio-x. Levando até o raio-x, a gente consegue fazer a imagem de raio-x, terminou a análise daquela imagem de raio-x, a gente vai poder ter a conclusão do que é ou não é. Quanto menos tempo ou quanto menos você colocar o nosso operador em exposição, melhor. Porque eu não posso mensurar a vida humana a um material. Se eu tiver uma explosão e romper, quebrar, danificar um objeto, tudo bem, a gente absorve o dano aqui. Porém, eu não posso mensurar a vida do operador. Enquanto menos eu expor meu operador, melhor. O soldado Ferraz está na Polícia Militar desde dezembro de 2021. Ele fez o curso para entrar no Esquadrão de Bombas e a primeira ocorrência que atendeu
foi do explosivo instalado pelo bolsonarista George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, em um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Quando a gente foi acionado, a gente já tinha uma foto, já tinha uma noção de qual era o explosivo, do poder de detonação daquele explosivo. A gente já sabia mais ou menos do que se tratava. O sentimento é realmente dar um frio na barriga, até porque foi a primeira ocorrência e a gente já vai ter contato com o explosivo real, que a gente testa e treina bastante aqui no BOPE. Então a gente já sabe o poder de destruição que ele tem. Dá um frio na barriga, mas com a técnica e os conhecimentos que a gente tem, que a gente adota durante o procedimento, a gente sabe que vai dar tudo certo, né? A Polícia Militar do Distrito Federal, aqui através do BOPE, do Esquadrão de Bombas, aqui, ela tem uma excelência nos nossos atendimentos. Tanto que durante esses últimos 5 anos nós tivemos mais de 140 acionamentos, todos eles com sucesso. A gente tem uma equipe altamente especializada, altamente treinada, e ela treina diuturnamente e opera diuturnamente para poder ter um padrão de excelência nas ocorrências antibombas. Vamos ver esse bastidor aí para entender como é que é esse trabalho da Polícia Especializada, né? E olha, moradores de Águas Lindas de Goiás estão sofrendo há 3 meses com um buraco que foi feito no meio da rua para uma obra no sistema de drenagem. Segundo esses moradores, não tem mais nenhum funcionário trabalhando nessa obra e eles temem o quê? Que algum acidente possa acabar acontecendo por causa desse buraco. Olha só o tamanho. O Maicon Leão está lá desde cedo e vai mostrar pra gente. Então, Maicon, boa tarde para você. O tamanho desse estrago, hein? Oi, Vivi. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Imagina você conviver com um buraco como esse aqui, uma verdadeira erosão. E detalhe, conversando com esses moradores, eu descobri que 3 meses que a prefeitura veio, fez uma obra para tentar resolver, mas a chuva veio e levou simplesmente tudo embora. O buraco já está aqui dando dor de cabeça para os moradores há cerca de 1 ano, quando ele abriu pela primeira vez. E aí, entre trabalhos paliativos, vai e volta, continua nessa situação. Olha para quem está em casa ter noção, a diferença do nível. Isso, Viviane, porque eu tô na parte em que eu consigo sair, porque o buraco aqui para baixo dá pelo menos mais uns 2 de mim, essa caixa aqui que serve justamente para receber toda a água fluvial que vem dos bairros aqui para cima. Ela está com a comunicação interrompida, então essa água simplesmente chega aqui com toda a força e vai levando a terra ao redor. Isso que está aqui embaixo, na verdade, atrás de mim, essa parte aqui embaixo já foi toda retirada, essa terra, era parte da pista. Era, porque já não tem mais o asfalto, tem só o cantinho ali do lado, que hoje só de bicicleta, a pé, alguns motociclistas ainda se arriscam, porque olha o tamanhozinho que tem ali. O carro mesmo, quem vem de carro, vamos passar o fio aqui. Quem vem de carro só consegue chegar até aqui. Foi o que aconteceu com o Edilson. Tentou passar, mas não dá, né? Aqui é o limite. Aqui é o limite, não dá de passar. Todas as vezes que eles vêm aqui, aí estraga material, só fica deitado, não faz nada e continua o buraco aqui. Toda chuva que vem e o buraco continua do mesmo jeito. O carro a gente já viu que não tem como passar, já a chuva vai mostrar ali, ó, bem estreitinho, Viviane, parte desse asfalto. Aqui de cima a gente vê ele até um pouco mais largo, mas olhando por aquele lado que nós estávamos, pelo menos cerca de 1 metro ali, já não tem o apoio da terra mais, é pisar e correr o risco de cair. Estava conversando com o Edilson, que meu amigo, ele estava me contando, Edmilson, que um vizinho aqui, inclusive, já chegou a cair ali. Já chegou a cair. Aquele vizinho daquela casa lá já chegou a cair aqui dentro. Os bombeiros veio e retirou ele daí. De dia a gente tem uma noção, de noite como é que fica aqui? Aí fica tudo aí, e experimenta chovendo ainda. Aí aqui é o. Precisa ver que você vir aqui chovendo aqui. Como é que é aqui durante a chuva? Leva tudo isso aí. Se transforma num verdadeiro rio. Rio. Não consegue ver nada aqui dentro. Viviane, sabe o que deixa esses moradores ainda mais revoltados? Não tem simplesmente nada aqui ó, atrás do carro que mostre, por exemplo, esse buraco aqui, que sinalize, que avise para quem vem que tem essa erosão aqui no meio do caminho. O que tinha eram essas manilhas aqui que os próprios moradores colocaram para bloquear,
mas até mesmo com as chuvas elas já foram arrastadas. Então, se chegar aqui de noite, por exemplo, alguém que não conhece o bairro, o GPS mandou passar por aqui, o que pode acontecer? Aqui pode acontecer uma tragédia, né, a qualquer momento. A grande situação daqui é porque os serviços aqui são paliativos. A gente, quando fala o que está acontecendo, a gente quer de uma maneira sensibilizar as autoridades competentes, vereador, prefeito, que eles entendam que isso aqui, fazendo isso aqui, é algo de benefício para a população. São pessoas humildes, pessoas que vão trabalhar, saem de madrugada. Ainda bem que não aconteceu uma tragédia, mas a situação que está previsto que logo vai acontecer alguma coisa. A gente só quer que tenha uma solução definitiva para o problema da gente. É simplesmente isso, resolver o problema e pronto. E a prova que o paliativo não funciona, Viviane, é o seguinte: essa parte aqui, ela já foi refeita pela prefeitura, todo esse buracão aqui, ele já foi tapado, mas simplesmente com a chuva, todo o serviço foi por água abaixo. É porque, na verdade, é o seguinte, ao longo do tempo esse problema não é uma coisa de agora que vem acontecendo. Entre o Alterosa e a Village, o que está acontecendo isso aqui? Toda a água que vem do Pérola 1, Pérola 2 e Village fizeram simplesmente um depósito. E onde a gente mora, todo mundo paga IPTU, não é um depósito isso aqui. Então a prefeitura deve tomar as medidas cabíveis, mas só que não pode ser protelatório. É hoje, amanhã e há muito tempo está acontecendo. Então, de alguma maneira, trazer uma solução para a população e sanar esse problema. Porque não está atingindo só a minha. Esse setor, quando começa a chover, ele fica intransitável. Ninguém entra. Se precisar de uma emergência, nem um carro, nem uma criança, um senhor, uma senhora, uma grávida, não tem como. Começou a chover, a nossa rua fica intransitável. É praticamente, se você tiver um barco, tudo bem, você vai sair de casa. Se você não tiver um barco, uma lancha, você não vai sair. Porque, na verdade, nossa rua se transformou em um rio. E a gente tem nessa luta, perdurado, correndo atrás, só que não tem solução. O que tem aqui muito é paliativo, não é resolvida a situação. E aí, imagina a situação, fica ainda pior, os moradores têm a dificuldade de entrar e sair de casa, Viviane, mas imagina para quem mora nessa casa aqui, a questão de 2 passos do asfalto já está de frente nesse buracão. Quem chamou a nossa equipe aqui foi justamente o Wilson, o morador aqui da casa, infelizmente saiu para trabalhar, não pôde participar, mas ele tem reclamado para o senhor o medo que ele teve. Até chamou o senhor para vir para frente, não vamos ficar na beira não, que a gente já viu que lá embaixo não tem terra. Então, assim, o morador está com medo, ele, ainda mais agora, saiu com o tempo nublado, como é que fica? A coisa aqui fica ruim, porque eles começaram esse serviço aqui, né? Acho que já vai para uns 4 meses que tá desse jeito aqui. Eles chegam aqui, faz a caixa, como vocês estão vendo. Quando é a tarde, a chuva derriba, né? Por causa da enxurrada que é muito grande aqui. Então, quer dizer, de um tempo para cá, eles largaram aí, entendendo? Não botaram sinalização. É como o rapaz falou que caiu uma pessoa aqui dentro, entendendo? E assim, à noite, o risco é maior, porque às vezes a pessoa não enxerga e acaba caindo aí dentro, né? Porque não tem nenhuma sinalização para poder sinalizar, para poder ficar melhor da pessoa ver. Não tem nada, né? Chegou aqui já tá de cara com o buraco. Já tá aí. Aí eles colocaram esse cascalho, a chuva tá levando o cascalho todinho para dentro e aí tá só abrindo o buraco, né? Quer dizer, daqui a pouco chega ao pé da casa do rapaz aqui, aí o prejuízo é maior, né? E aí a gente, quer dizer, fica nessa situação sem saber onde vai, porque era para eles estar aqui, né? Dando uma satisfação que porque não vieram mais, mas até agora não vieram. Aí tá dessa situação aí, ó, que o cano de esgoto aí, já arrebentou esses canos de esgoto aí, a água já entrou para lá, né? E aí tá aí o buraco nessa situação aí. Fica desse jeito, Viviane, que os moradores mais falam aqui, que não é simplesmente chegar, pegar essa terra que está aqui na frente e jogar em cima do buraco. Tem que refazer, reorganizar essa questão da tubulação, porque acontece de tapar aqui e a água ela vem com tanta força que vem destruindo tudo. Tanto que eles já refizeram essa caixa aqui da tubulação algumas vezes, mas a água vem com muita força, como a gente disse aqui no Village Mansões Village, fica na parte mais baixa de Águas Lindas, então os setores que estão acima vão jogando água aqui para baixo, como o próprio morador disse, um verdadeiro depósito, e que infelizmente essa solução não tem chegado para os moradores que vivem com medo. A gente falou aí, a obra começou há cerca de 4 meses, mas é um problema que já se arrasta aí há cerca de 1 ano e sem solução. E os moradores estão aí querendo uma resposta, porque do jeito que está, não adianta. Ali embaixo a gente tem até um outro portão que foi desativado, não tem como acontecer mais nada ali. E detalhe, a gente olhando, percebe até um desnível ali, justamente por conta dessa água que ela tem descido e levado ali para baixo. Toda a questão da terra ali já tem uma erosão do lado de lá do muro também, meu amigo? Tem uma erosão do lado de lá do muro, inclusive a água já levou esse portão várias vezes.
Nós, assim, um ano e pouco atrás, a gente viemos, isso aqui foi arrebentado aí, fizemos, né, reconstituímos tudo aqueles tijolos ali, todos esses esquemas ali, foi a gente que fez aí, né? Aí comunicamos a prefeitura, comunicamos que pedimos, na realidade, um engenheiro para vir aqui, para olhar, disponibilizamos, né, algumas máquinas que a gente tem aí, tentamos fazer uma parceria, mas eu acredito que com o prefeito ou com os secretariados dele não tem aquela negociação. Não era para estar assim, né? Não era para estar assim essa erosão aqui. Qual que é o sentimento que fica de ver passar tanto tempo e não resolver, e mais de ver o risco aumentando? Porque a cada chuva esse buraco pode aumentar e a casa aqui do seu vizinho, por exemplo, ir embora água abaixo. O sentimento é de desprezo, né? Na realidade, nós estamos desprezados aqui no nosso bairro por parte tanto do secretário, né, de infraestrutura e tanto por parte do prefeito. Nós estamos esquecidos aqui. Se o doutor Lucas já veio aqui algum dia nessa erosão aqui, foi à noite, porque nenhum morador tem essa, como se diz, essa lembrança que algum prefeito ou vereador apareceu aqui. O que vocês querem é que resolva esse problema quanto antes. Resolva o problema quanto antes, porque nós não aguentamos mais. Quando vem uma chuva, a gente já sabe que a tragédia é pior. Porque essa água aqui, ó, pedimos também ali, tem uma rua bem ali assim, que passa ali, que traz a maioria das águas para cá, já caiu muro, inclusive nosso amigo que deu entrevista para você, já caiu muro, já caiu metade de casa, e nós estamos pedindo uma solução para que o engenheiro venha aqui e dá uma solução para a gente. Tá difícil, olha o jeito que tá isso aí. Se cai uma criança aí. Fica complicado, né? Eu vou até pedir para o Rogério Silva mostrar para a gente o seguinte: o tempo, Viviane, está começando a ficar nublado por aqui, fechando, e os moradores ficam preocupados com essa situação. Eu até conversei com o morador dessa casa aqui antes dele sair para trabalhar. Ele me contou o seguinte: o tempo começa a fechar, eu fico preocupado, eu não tenho coragem de deixar meu filho em casa, porque eu não sei o que vai acontecer. Se vem uma chuva forte, desce essa água toda do setor para cá, e esse buraco avança, eu tô a poucos metros, vamos até contar aqui pelos passos, dá cerca de 1, 2, 3 metros para a calçada, 4, 5, 6 metros para o portão. Então, assim, menos de 10 metros do portão dele para esse buraco. Então, se a chuva vier, como das outras vezes, com essa intensidade, que sai levando terra ali para dentro, abrindo esse buraco novamente, ele não sabe o que vai acontecer com a casa. E é o medo, com esse medo ele vai e volta do trabalho todos os dias. A gente, assim como os moradores, Viviane, queria uma resposta. A nossa produção ela entrou em contato com a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, mas até agora a resposta que a gente teve foi nenhuma. A nota ainda não chegou, o espaço segue aberto, mas mais do que uma nota, o que a gente quer é uma solução para esse buraco, para essa situação dos moradores, porque vale ressaltar que além do buraco tem o problema do mau cheiro. Rogério Silva está mostrando essa poça de água aqui pra gente. Isso não é água da chuva que ficou acumulado não, isso é esgoto, então é o risco. Criança brincar por aqui sem chance. Então é uma situação que precisa ser resolvida o quanto antes para a segurança dos moradores, das crianças e até para a gente não precisar voltar aqui depois e mostrar que uma tragédia aconteceu, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, Maicon, é inacreditável a gente estar olhando aqui nessas imagens, inacreditável pensar que existe uma situação dessa e mais ainda que não teve ninguém para dar uma resposta, para saber em que pé vai ficar isso daí, quando que eles vão voltar para poder fazer essa obra, porque não é nem terminar, né? É começar essa obra. A gente fala daquele famoso enxugar gelo, porque você vê que eles começam, param, tem que recomeçar do zero, quer dizer, dinheiro público sendo jogado fora, um risco. Você vê ali um monte de criança de bicicleta brincando ali próximo, quer dizer, o risco que tem de cair aí, de causar um acidente ainda mais sério. Coitado da pessoa que mora nessa casa, a família ali bem próximo a esse local, como você bem disse aí, realmente uma situação delicadíssima. A gente vai continuar buscando essa resposta para as pessoas que moram nessa área toda, né? Porque afeta não só quem mora aí pertinho, mas todo mundo que precisa passar pelo local. Obrigada pelas informações, viu, Maicon? Olha só, vamos voltar a falar sobre a bomba, que foi, na verdade, uma suspeita de bomba. A gente mostrou aqui para vocês agora há pouco como é que é esse bastidor da equipe especializada da Polícia Militar que investiga, vai ao
todo lugar que tem ali uma suspeita de bomba. E agora eles estão colocando isso em prática, porque lá no Sudoeste, no local que é uma academia, foi denunciado ali uma suspeita de bomba. O Márcio Fontinelli está acompanhando isso desde mais cedo e vai mostrar pra gente qual é a situação de momento por aí. Márcio, boa tarde para você de novo. Oi, Viviane, mais uma vez boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. A gente continua acompanhando o trabalho da Polícia Militar. O robô da Polícia Militar, agora há pouco, tirou uma sacola preta de dentro da lixeira e derrubou ali no chão. O robô se afastou agora, essa é a situação. E ali no canto, não sei se o Cláudio vai conseguir mostrar pra gente, mas tem um policial do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, do Esquadrão Antibombas, que está se equipando agora para se aproximar daquela área. Então o primeiro trabalho do robô foi tirar a caixa de dentro da lixeira, fazer uma primeira verificação e agora o policial ali está se preparando para poder se aproximar da lixeira e verificar realmente o que está acontecendo. A área de isolamento é de 150 metros. Como é que funciona esse isolamento? A Polícia Militar faz uma primeira avaliação. E se for necessário, se achar que o suposto artefato é muito grande, a Polícia Militar pode aumentar essa área. Então a gente falou muito sobre a academia, que está bem ali do lado da lixeira praticamente, onde foi esvaziada, mas o Cláudio está até mostrando agora a movimentação da Polícia Militar. Aqui atrás também tem tem uma escola de línguas que também foi esvaziada. Tem um prédio agora que o Cláudio está mostrando também, todo espelhado, ele também ali já está de sobreaviso. A polícia ainda não fez o isolamento daquela área ali, não pediu para evacuar o prédio, mas se for necessário, vai solicitar também a saída das pessoas que estão nesse prédio. O que o Cláudio está mostrando agora é exatamente a escola de línguas que eu falei, ela também está isolada, está fechada, os alunos que estavam lá foram retirados também por questão de segurança. O policial já está praticamente pronto ali e aqui do lado direito, Viviane, não sei se o Cláudio vai conseguir mostrar, mas tem um prédio residencial também. E a informação que a gente tem da Polícia Militar é que também existe a possibilidade de pedir para que os moradores saiam de lá, que seja evacuado também esse prédio residencial que tem bem ao lado aqui da situação. Mas isso vai depender agora do trabalho daquele policial militar que está colocando a roupa especial, que vai chegar mais próximo ali e vai avaliar a situação. É importante lembrar para os moradores do Sudoeste e também para quem passa por essa área que a 2ª Avenida do Sudoeste está fechada para carros, para passagem de carros e pedestres, aqui na altura da quadra 6. Portanto, quem for passar por aqui, é bom tentar evitar e procurar um outro local, porque a polícia já fechou a rua aqui justamente para não ter passagem de carros e nem de pedestres. Viviane, a polícia agora, o policial já está praticamente pronto para poder acompanhar essa caixa, esse artefato, para ir até lá e verificar o que está acontecendo. O robô ali, como eu falei, ele já está um pouquinho mais afastado. O robô ele tem uma câmera em cima, onde a Polícia Militar consegue visualizar o que está acontecendo e fazer uma primeira análise. Esse robô ele é comandado, controlado por essa van da Polícia Militar que está bem aqui do lado direito aí da sua tela, onde tem esses policiais aqui. Essa van é controlada, o robô é controlado por meio dessa van. Os policiais ficam dentro dessa van. A gente continua acompanhando aqui, o policial militar do BOP ali já está colocando os últimos detalhes para se aproximar daquela área e tentar identificar exatamente o que tem e ver qual que vai ser o procedimento da Polícia Militar. Existem 2 procedimentos. Pode ser que a polícia exploda a caixa aqui mesmo, na área, se sentir segurança para isso. Se for verificado que não é um explosivo, se for o caso de ser um explosivo que não tem risco dele ser acionado, esse explosivo pode ser levado para um instituto da polícia, para que seja analisado, seja feita toda uma verificação e a partir disso fazer o descarte desse produto, ou então, como eu disse antes, pode ser que essa caixa seja, que eles explodam essa caixa aqui mesmo na área. Então a Polícia Militar, o BOP se prepara, lembrando aqui que a gente tem militares também do Corpo de Bombeiros também e também agentes da Polícia Civil que já estão preparados para fazer a perícia. Volto a repetir, ninguém ficou ferido, a evacuação
é uma questão de segurança, por isso que a polícia pede para que as pessoas saiam de perto. Ainda não há necessidade de aumentar essa área de isolamento. Como eu falei, bem aqui atrás de mim tem um prédio residencial e eu estava conversando com o Major Márcio. Ele informou que, se for o caso, vai pedir para que os moradores desçam de lá, mas por enquanto não é a situação. Esse caso começou por volta de 10 horas da manhã, quando um grupo de pessoas encontrou uma caixa preta dentro da lixeira. Como é que essas pessoas visualizaram essa caixa? Elas escutaram um barulho, essa caixa emitia um som e eles estranharam esse som e, quando olharam, acharam estranho e resolveram então acionar a Polícia Militar. Aproximadamente 46 policiais militares estão no local neste momento. Também há pelo menos 10 bombeiros envolvidos, ou seja, já tem mais de 50 militares aqui na ação, e também a Polícia Civil. Agora o agente da Polícia Militar, do BOP, parte rumo à lixeira. A gente vai acompanhar agora ao vivo. Ele está com equipamento de proteção. A Kátia mostrou para a gente na matéria anterior como é que eles fazem esse trabalho e agora a gente está tendo a oportunidade de acompanhar ao vivo. Viviane, o policial se aproxima agora e a gente vai estar acompanhando para entender exatamente o que vai ser feito. Esse caso começou no início da manhã, é uma caixa do tamanho de uma mão, mais ou menos, da palma de uma mão. E os moradores, quem encontrou essa caixa escutou um barulho e acionou a Polícia Militar. A gente acompanha agora o trabalho do policial que se aproxima da lixeira. Ele agora verifica. Lembrando o seguinte, que o robô que está bem ao lado ali já fez esse primeiro trabalho de análise. Então o robô já verificou se seria alguma coisa que poderia trazer risco para o policial militar. É claro que ele está todo paramentado, está todo protegido e agora vai fazer a análise final do que é esse produto e aí determinar o que pode ser feito. Relembrando mais uma vez, a segunda avenida do Sudoeste está isolada, portanto quem for passar por aqui é bom procurar outro caminho. Tá ali, o policial acaba de tirar o produto, parece que está enrolado num saco plástico branco. O policial agora tenta identificar o que é, vai tentar abrir. Ele está com outro dispositivo ali em mãos, que é para justamente ter a segurança de tirar esse produto, essa caixa, sem que haja nenhum problema. Ele verifica agora se há mais alguma suspeita, alguma coisa dentro da lixeira. Inicialmente, a informação que a gente tem é que é uma caixa preta do tamanho da palma de uma mão, que emite um som, um barulho estranho. E a partir disso a polícia está fazendo todo o trabalho. Ele tira agora um segundo produto ali de dentro da lixeira. A gente acompanha ao vivo esse trabalho da Polícia Militar. A área de isolamento é de 150 metros. Portanto, toda a população está bem afastada, está em uma área segura. A gente que é da imprensa também, tem outros colegas aqui também que estão acompanhando. E a gente está numa área segura aqui também, junto com os comandantes da Polícia Militar. E o policial continua verificando. É importante salientar esse trabalho, Viviane, de que é preciso retirar tudo que há dentro da lixeira. O próprio policial passou isso para a gente, justamente para garantir. O policial militar agora pede para a gente afastar, a gente está ao vivo. O Cláudio é nosso repórter cinematográfico, a polícia acaba de aumentar a área aqui de isolamento. Como eu expliquei antes, a polícia avalia de acordo com o tamanho da caixa, com o tamanho do artefato ali, que pode ser um explosivo. Então, a partir disso, a polícia aumenta a área de isolamento e, nesse momento, está aumentando aqui. O Claudinho está mostrando ali o trabalho do policial, que está verificando, mas a polícia já pediu o afastamento aqui das equipes e também das pessoas que estão próximas. Nós estamos na quadra 6 do Sudoeste, quadra mista 6. Ao lado ali tem o Claudinho. A polícia pediu para tirar, vai balançar um pouquinho para você, Vivi, mas é assim mesmo, a gente está ao vivo. Claudinho, vamos respeitar aqui o pedido da Polícia Militar, afasta um pouquinho com a câmera, vai balançar um pouquinho a sua tela aí. Você que está acompanhando a gente no SBT Brasília, não se assuste, Claudinho está tirando com todo o cuidado aí, a gente pede desculpas, mas a gente está atendendo aqui a um pedido da Polícia Militar e a gente está se afastando ainda mais. A informação que a gente tem aqui é que parece que vai explodir, viu? Viviane, parece que vai explodir agora, mas
Você tem pergunta? Pode falar. Não, era só realmente aí comentando com você, né, para poder avisar para o pessoal que esse movimento todo, porque tem que garantir a segurança de vocês também, a gente mostrando aí ao vivo, e a gente viu que é um trabalho muito delicado na reportagem que a Kátia tinha mostrado para a gente no bastidor. Essa roupa é uma roupa pesada, dificulta ali a respiração, a gente via que cada objeto que ele tirava, né, assim, parece que faltava um pouquinho ali de ar, até porque também tem uma certa preocupação do que ele está tirando. Antes, mais cedo, a gente vendo também ali que o robô estava fazendo toda a análise dentro ali da lixeira, mas parece que em algum momento fica até um pouco meio desafiador de tirar o que está lá no fundo, né? Então, depois o policial indo com a roupa apropriada para fazer a retirada desses objetos. Agora, a gente não sabe exatamente, né, Márcio, se ele conseguiu já tirar o que ele estava realmente analisando como suspeito ou se isso ainda está lá dentro. Não dá para ter essa informação ainda, né, Márcio? Exatamente, Vivi. O segundo tenente Bruno está aqui conversando aqui comigo aqui nesse exato momento. Ele ainda não pode dar entrevista, ele está exatamente no meio da operação, ele não pode falar com a gente, mas ele está me passando a informação aqui agora, que é o seguinte: tem um som saindo de dentro da lixeira. E a polícia ainda não conseguiu identificar de onde está vindo esse som. Então, o policial todo paramentado chegou próximo à área ali e ele retirou mais objetos de dentro da lixeira para tentar identificar de onde está saindo esse som. Então, o trabalho agora da Polícia Militar é esse, é tentar identificar que som é esse que está saindo de dentro da lixeira, e o policial que estava completamente paramentado ali, protegido, caso houvesse alguma explosão, alguma coisa, ele se aproximou para tentar esvaziar um pouco mais essa lixeira e tentar identificar de onde está saindo esse som. A gente pode acompanhar agora que o robô da Polícia Militar está voltando para a lixeira para fazer mais uma verificação e tentar mais uma vez retirar essa caixa de dentro da lixeira. Então esse é o trabalho da Polícia Militar agora. O segundo tenente Bruno aqui estava conversando comigo e ele passou isso para a gente. A gente até achou que a polícia poderia tentar estourar ali o próprio artefato dentro da lixeira, porque foi colocado um dispositivo dentro e o policial saiu ali se afastando, desenrolando o equipamento, mas só corrigindo então essa informação, inicialmente não é isso não. A Polícia Militar está tentando ainda identificar de onde está saindo esse som que está dentro da lixeira. A polícia utiliza agora um drone, Vivi. Você consegue ver aí nas imagens, tem um drone da Polícia Militar que está se aproximando agora da lixeira para tentar auxiliar a polícia com imagens para que seja feito o trabalho da forma mais segura possível. Então agora o drone da Polícia Militar está bem próximo ali ao robô também da Polícia Militar, justamente para fazer esse outro trabalho aí de tentar checar exatamente o que está acontecendo. A polícia aumentou a área de isolamento, era de 150 metros, a área agora isolada é de 200 metros. A polícia ainda estuda a possibilidade de pedir que o pessoal, que os moradores do prédio ao lado sejam evacuados ali do prédio. Ainda existe essa possibilidade, apesar de que a polícia ainda não fez essa solicitação. A academia, que fica próximo aqui à lixeira, foi esvaziada. Tem também uma escola de línguas também que foi esvaziada também por questão de segurança. E um prédio também que está ao lado dessa casa de línguas também, que está ali de sobreaviso e a qualquer momento pode ser que as pessoas sejam retiradas desse prédio, tudo por questão de segurança. A gente acompanha ao vivo agora o robô da Polícia Militar que vai se aproximar mais uma vez para tentar tirar essa caixa, e um drone também que está sendo acompanhado, que está acompanhando também a operação para auxiliar os policiais militares com relação a esse equipamento. Eu disse mais cedo, volto a repetir, pelo menos 60 militares estão envolvidos nessa ação agora, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, tem a Polícia Militar Convencional, tem a do BOP, também a Polícia Civil está acompanhando também. E também tem agentes aqui do BP Cães, que fez toda uma varredura na área para ver se verificava mais alguma situação suspeita. O robô agora vai se aproximar da lixeira. A gente acompanha esse trabalho ao vivo da Polícia Militar. Estamos na quadra 6, quadra mista 6 do Sudoeste. Lembrando mais uma vez que quem passa por aqui, a segunda avenida está fechada para trânsito de carros, então o trânsito até começa a ficar um pouquinho complicado aqui ao redor da área aqui, então quem puder evitar essa área também é importante. Viviane.
Márcio, obrigada. A gente vai continuar acompanhando aí essa situação toda, né? Todo mundo aí realmente precisando ter esse cuidado. A gente sabe que é uma área de muito movimento, como você falou ali, tem ali a academia, tem uma escola de inglês, vários prédios residenciais aí em volta. Agora, só lembrando também, a Academia Bodytech, inclusive, mandou um e-mail para poder oficializar, avisando, né, toda a imprensa que para registrar que foi encontrado ali fora, nessa lixeira, então não dentro da academia, né? Assim, a evacuação foi feita justamente para poder garantir a segurança até que seja identificado esse objeto aí que está fazendo esse barulho e que ninguém conseguiu ainda entender o que é que tem dentro dessa lixeira. E uma observação até que o Márcio fez aí também importante, porque nesse horário de almoço fica muito movimentado por ali, né? São crianças que estão indo para a escola, crianças que estão chegando da escola, então essa área aí está isolada para quem passa por essa região procurar então uma outra alternativa, a pista principal ali do sudoeste. Márcio, olha, a gente vai continuar aí com você, então, observando se algo de novo acontece. A gente está vendo que tem agora essa parte toda tecnológica, né? Que tem o drone ali, agora um robô que parece que vai se aproximar ali novamente, que já fez um primeiro trabalho, tirou de lá um saco preto que não deu para identificar muito bem, mas parecia ali de correspondência, a gente olhando aqui de longe, e que não era ainda o objeto que eles estão realmente procurando. E agora ali mais uma outra ação, depois que um policial também todo equipado foi até lá, tirou aqui todos esses objetos aqui, né, próximos ali do robô, que parece mais um lixo mesmo, um potinho ali de iogurte, enfim, para poder identificar de fato o que tem dentro dessa lixeira que está assustando. Afinal de contas, qualquer suspeita é importante ter todo esse cuidado, inclusive afastando todo mundo ali de perto para que não haja nenhum problema, nada mais sério. Bom, a gente então vai continuar aqui com os outros assuntos. Qualquer novidade a gente volta para lá ao vivo. Olha só, foi publicado o edital com recursos para o combate à violência nas escolas, um outro assunto que está deixando muitas famílias, as escolas preocupadas. Então, ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, participou de uma audiência na Comissão de Segurança Pública, lá na Câmara dos Deputados, para tratar justamente sobre esse assunto. Em uma sessão marcada por troca de acusações entre parlamentares do governo e da oposição, Flávio Dino confirmou a liberação do edital no valor de 150 milhões de reais para o reforço do monitoramento nos arredores de escolas de todo o país. Para que estados e municípios possam apresentar propostas de reforçamento do patrulhamento escolar ou das rondas escolares. O ministro falou sobre a colaboração das redes sociais e aplicativos de mensagens no controle de ameaças à comunidade escolar e destacou a relação entre os recentes ataques, o armamentismo e os discursos de ódio na internet. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Flávio Dino também foi questionado sobre a política de controle de armas do governo federal e prometeu um novo decreto sobre o assunto depois do fim do período de recadastramento, previsto para o dia 3 de maio. Isso vai permitir que atividades que estavam suspensas, como a liberação de novas escolas de tiro, sejam retomadas. Até agora, cerca de 880 mil armas de fogo foram recadastradas em todo o país. Depois de vários bate-bocas e interrupções entre os deputados, senhores, por gentileza, sentem-se. O presidente da sessão decidiu encerrar a audiência. Está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. O presidente Lula embarcou para a viagem oficial à China depois daquele adiamento por conta de uma bronquiolite. Então, essa é a primeira viagem ao continente asiático. Foi de helicóptero do Palácio da Alvorada até a base aérea de Brasília. E lá passou o cargo para o vice-geraldo Alckmin, que ocupará a presidência até o próximo domingo. Em encontro com o embaixador do Japão e empresários,
Alckmin disse que há muitas oportunidades de investimento no Brasil. O Brasil tem tamanho, ele tem escala, 220 milhões de pessoas, em poder de compra, a 8ª economia mundial. Então nós temos boas oportunidades. 8 ministros acompanham Lula na viagem à China, entre eles o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ministra Simone Tebet, do Planejamento, confirmou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de base para o orçamento do ano seguinte, deve chegar ao Congresso na sexta-feira. Já a proposta com as novas regras para controle de gastos só deve ser encaminhada na semana que vem, na volta do presidente Lula. Assim, a LDO vai ser enviada ao Congresso, seguindo a atual norma do teto de gastos. Por isso, quando os parlamentares votarem o novo modelo, a LDO terá que ser modificada. Então a LDO vem com um número que ele fica temporário ali até a aprovação do arcabouço fiscal. Agora, olha só o susto que um funcionário de uma obra passou nessa terça-feira. Ele estava trabalhando ali na abertura de uma galeria pluvial feita pela Secretaria de Obras, quando parte do barranco desmoronou. O acidente foi na chácara 6 do Sol Nascente e o homem ficou soterrado até a altura dos ombros. Foi socorrido ali pelos bombeiros e levado ao Hospital Regional de Ceilândia. Estava apenas com ferimentos leves. E a polícia prendeu 2 pessoas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que aplicava aquele tal golpe do relacionamento. Entre os detidos está uma mulher que ela fazia. Ela atraía as vítimas para os encontros. E esse é um golpe que, independentemente de onde aconteça, serve de alerta, porque aqui no DF já noticiamos também várias vezes casos como esse. Vamos ver a reportagem. A vítima desce do carro e espera pela pessoa com quem marcou um encontro. Um criminoso armado aparece correndo. Outros 2 bandidos vêm atrás. O homem é rendido, mas resiste. Ele é colocado dentro do próprio carro. Uma moradora grita. As imagens não mostram, mas a vítima pulou do carro em movimento e conseguiu escapar. O caso aconteceu em dezembro. Com a divulgação das imagens, a polícia passou a investigar a quadrilha. O local marcado para o encontro foi esta rua na região de Pirituba, na zona norte da capital paulista. Endereço que costumava ser escolhido pelo grupo para atrair as vítimas de sequestros. Foram pelo menos 5 ocorrências registradas por aqui. Usou exatamente essa rua porque traz para a organização mais tranquilidade na operação dela, né? Tinha uma viela ali próxima, tal, da onde surgiam os criminosos. Um dos 3 sequestradores que aparecem nas imagens foi preso nesta terça-feira, junto com esta mulher, apontada como namorada do chefe do grupo, morto em confronto com a polícia. Era ela quem atraía as vítimas em aplicativos de relacionamento. Segundo a Divisão Antissequestro, 61 pessoas já foram presas no estado de São Paulo este ano, suspeitas de aplicar o mesmo golpe. Nossa, que desespero essa imagem aí, né? Vendo aquele homem tentando sair do carro. Então, por isso, todo cuidado é pouco com esses aplicativos, viu, gente? Para não cair num golpe como esse. E você lembra daquele caso da brasileira que morreu depois de cair de um apartamento num bairro nobre de Buenos Aires? Então, essa história pode sofrer uma reviravolta. O caso inicialmente era tratado como suicídio, mas a defesa da família da vítima apresentou provas que podem indicar que a jovem foi assassinada. A morte de Emily Rodrigues Santos Gomes tem ocupado boa parte do noticiário argentino desde o dia 30 de março. A modelo, de 26 anos, caiu do 6º andar de um luxuoso edifício na Recoleta, bairro nobre de Buenos Aires. Segundo o advogado contratado pela família de Emily, uma das lesões no corpo poderia indicar que a brasileira foi pressionada contra a varanda antes de cair. Essa lesão tem uma característica, tem rastros de arrasto. Isso não foi provocado pela queda, me explica o advogado Inácio Trimarco.
No apartamento também estava a brasileira Juliana Mourão, que apresentou Emily ao empresário Francisco Sainz Valiente, de 52 anos. A mulher estava presente no momento da morte, mas quando a polícia chegou, fingiu não conhecer a vítima. Perto de completar 2 semanas, a morte de Emily aqui neste edifício está cercada de mistério. A defesa do empresário, a mesma da outra brasileira, a médica Juliana, garante que Emily teve um surto psicótico e se suicidou. Para isso, mostra como prova os áudios das 2 chamadas ao número de emergências feitas daqui do 6º andar pelo próprio empresário Francisco Valiente. Já a acusação alega que quem tem um surto psicótico não pede socorro à polícia. Nesses áudios, é possível ouvir Emily ao fundo dizendo que foi sequestrada e pedindo socorro. Nesta outra gravação, uma vizinha que também ligou para a emergência afirma que Emily estava caída no chão, nua e ainda viva. No sé, yo estoy en planta baja, escucho un ruido, miré y está la chica tirada en el piso desnuda y se queja. No depoimento, o empresário alega que ao tentar impedir que Emily pulasse, segurou a brasileira pela calça, que teria sido arrancada. Dentro do apartamento foram encontrados preservativos usados que serão analisados para saber se houve abuso sexual, me conta o advogado Trimarco. E olha, finalmente foram liberadas as 2 brasileiras acusadas injustamente de tráfico internacional de drogas lá na Alemanha. Elas ficaram presas por 38 dias em Frankfurt. O Ministério Público alemão decidiu arquivar o processo contra elas, que vocês vão lembrar, tiveram as etiquetas de bagagens trocadas pela ação de uma quadrilha. Isso foi lá no Aeroporto Internacional de São Paulo. Nas redes sociais, o registro de um brinde com sabor de alívio de quem viveu um drama que durou 38 dias. A notícia da soltura das brasileiras também foi comemorada por amigos, parentes e pessoas próximas a Kátia Bahia e Giane Paulini. É notícia maravilhosa que as meninas estão soltas em Frankfurt. Nós vamos chegar com as meninas soltas, graças a Deus. Justiça foi feita, elas vão voltar para casa, felizmente. As meninas foram soltas. A gente aqui no Brasil fica extremamente feliz. A promotoria alemã decidiu arquivar o processo depois de analisar fotos e vídeos compartilhados pelas autoridades brasileiras que comprovaram a inocência das turistas goianas. De acordo com a defesa de Kátia e Giane, a legislação da Alemanha permite que, em casos como este, a soltura aconteça sem a chancela do juiz. O secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho, disse que o Itamaraty prestou todo o apoio às goianas e acrescentou que os mecanismos de investigação contra o tráfico de drogas precisam ser aprimorados no país. Houve aqui todo um trabalho para que as informações pudessem ser prestadas com a maior brevidade possível. E é natural que novas formas de cometimento de crime, como nesse caso de tráfico de drogas, possam aparecer. É papel da Polícia Federal, é papel das autoridades de portos e aeroportos implementar sempre políticas com o fim de evitar que casos como esse voltem a acontecer. Enquanto estava presa, Kátia enviou esta carta à irmã no Brasil, em que diz que ela e Giane passaram horas algemadas pelos pés e pelas mãos, como criminosas. A goiana diz ainda que elas sentiram frio, fome e foram humilhadas. As brasileiras foram detidas no aeroporto de Frankfurt, no dia 5 de março, acusadas de tráfico internacional de drogas. Uma investigação da Polícia Federal em Goiás comprovou que as etiquetas das bagagens delas foram trocadas no aeroporto de Guarulhos. Nas malas que chegaram ao destino, identificadas com os nomes de Kátia e Giane, havia 40 quilos de cocaína. De acordo com a polícia, elas foram vítimas de uma quadrilha que atua no aeroporto mais movimentado do Brasil. Até agora, ao menos 6 funcionários de empresas terceirizadas foram presos. E não foi um caso isolado. No dia 3 de março, um dia antes do embarque de Kátia e Giane, uma outra goiana passou por situação semelhante ao viajar para a França. Ela teve a etiqueta de bagagem trocada, mas a polícia francesa conseguiu prender os suspeitos no momento em que foram pegar a mala com drogas. A brasileira foi liberada. Essas 2 pessoas presas com drogas foi recepcionar essa bagagem despachada aqui em Goiânia, que foi trocada no aeroporto de Guarulhos e chegou
em pares com droga. Então faz parte da organização criminosa. Que alívio essa notícia, né? E olha, a ex-jogadora de vôlei que humilhou e agrediu um grupo de entregadores já tem outras passagens pela polícia. Sandra Matias foi intimada a prestar depoimento. No vídeo, a mulher aparece ofendendo a entregadora. Tá aqui, ó. Quem tá no PTU aqui sou eu. As duas discutem e ela parte pra cima da vítima, que tenta se defender. Tira, mano, tira isso aí. A jovem chegou a ser mordida pela agressora. Tira, mano, tira. Sai. Todo dia ela passava me provocando, filmando, todo dia. Me via, cuspia no chão. Falou, fala minha língua, seu lixo de favela. Aí eu falei pra ela, por que a senhora está fazendo isso comigo? Que mal que eu te fiz? Pouco depois, outro entregador é agredido. A mulher então tira a coleira do próprio cachorro para bater no homem, que não revida. O caso aconteceu no último domingo em São Conrado, zona sul do Rio. O entregador passou por exame de corpo de delito que comprovou a violência. Chamou de marginal, preto, que eu tinha que voltar para a favela. Tem que sair todo dia de manhã para trabalhar e ter que passar por isso é revoltante. A agressora é Sandra Matias Correia de Sá, nutricionista e ex-jogadora de vôlei, sócia de uma escolinha de vôlei no Leblon. O caso é investigado como injúria e lesão corporal. De acordo com a polícia, Sandra Matias já tem registros anteriores, também por lesão corporal, ameaça e crime de licitação. Ela deve prestar depoimento aqui na delegacia nesta quarta-feira. Nós estamos recolhendo elementos que possam nos indicar ter havido uma injúria mais grave, que seria a injúria racial. Um outro caso também é investigado pela Polícia do Rio. No fim de semana, Lívia Palhano Martins foi presa em flagrante depois de xingar uma garçonete em um bar no Flamengo. Ela já tinha passagens por desacato e lesão corporal. A universitária foi solta nesta terça-feira após uma audiência de custódia. Procuradas, Lívia Palhano e a ex-jogadora Sandra Matias não retornaram ao nosso contato. Olha, 4 criminosos foram presos por aplicar golpes em compradores de cargas de frutas. Kátia Gomes, boa tarde para você novamente. Olha, vou te contar, viu? Ninguém mais está livre desses criminosos, né? Explica pra gente como é que eles agiam. Pois é, Viviane, ninguém está livre. E olha, esse golpe é bem parecido com um golpe que a gente, inclusive, já noticiou, que o criminoso, ele se passa por comprador de veículo e, ao mesmo tempo, ele se passa pelo vendedor também. Ele acaba intermediando ali a compra entre o vendedor e o comprador e, na hora que o cliente vai fazer o pagamento, descobre que, na verdade, ele fez esse pagamento para o golpista. Então, o golpe era aplicado do mesmo jeito, só que agora com uma nova modalidade. Eles utilizavam aí compradores e vendedores de frutas. Bom, para explicar mais detalhes de como esses criminosos agiam, eu vou conversar agora com o delegado Thiago Peralva, que está aqui ao meu lado. Delegado, é um golpe semelhante, mas agora eles estavam atuando em outro ramo, né? Como que eles faziam para enganar tanto o comprador como o cliente? Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Exatamente, Kátia. É um golpe semelhante, entretanto com mercadorias diferentes. Que se trata agora de frutas, né? E ele conseguia ludibriar principalmente a vítima, porque era um fato, inclusive, curioso. Esses golpistas, eles tratavam com a vítima com o preço real de mercado. Então, trazia até uma certa segurança, porque quando é barato demais, a gente termina desconfiando, né? E eles conseguiam, ao mesmo tempo, manter contato com a vítima, que era o real comprador, e com o real vendedor, que era aquele produtor rural que estava vendendo a carga. E ele fazia com que esse real vendedor recebesse, inclusive, no local, um caminhoneiro enviado, um motorista enviado pela vítima, para realmente realizar a carga e confirmar que o produto existia. A partir do momento que esse indivíduo, que esse motorista, passava a realizar o carregamento do caminhão, o golpista exigia que a vítima fizesse a transferência bancária. Quando ela fazia a transferência bancária, imediatamente os golpistas desapareciam e o real vendedor, que estava vendendo a carga de frutas, não permitia que o caminhoneiro saísse do local, tendo em vista que ele não tinha recebido um único centavo. Então aí que a vítima caía em si e percebia que tinha sido vítima de um golpe.
E, delegado, você identificou uma vítima aqui no DF. Essa vítima teve um prejuízo de R$42 mil, mas também tiveram outras vítimas, né, em outros estados. Exatamente. A investigação partiu da identificação de uma vítima aqui no Distrito Federal que noticiou o crime. Porém, durante a investigação, nós conseguimos ali vislumbrar e identificar pelo menos mais 3 vítimas. 2 no estado de Minas Gerais e outra no próprio estado da Bahia, que suportaram ali no somatório cerca de R$200 mil de prejuízo. Mas nós acreditamos que esses golpistas estavam praticando o mesmo golpe com outras vítimas de outros estados da federação que até o momento não foram identificados. E onde que foram cumpridos esses mandados de prisão? Foram 4 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão, todos eles cumpridos em cidades do estado da Bahia, que são as cidades de Livramento de Nossa Senhora, Ribeira do Pombal, Dom Basílio e Itiúba. Os 4 golpistas que faziam parte desse grupo criminoso estão presos, os mandados foram efetivamente cumpridos e agora eles vão responder por estelionato e associação criminosa. Delegado, a gente percebe que é um golpe que eles conseguem, né, enganar tanto o comprador quanto o vendedor. Qual que é a dica que a Polícia Civil tem na hora de comprar ou vender uma mercadoria para ficar alerta mesmo e evitar cair nesse tipo de golpe? Exato. O que nós alertamos é que quem estiver tanto comprando quanto vendendo qualquer objeto que seja, tente ter o máximo de contato possível realmente com quem esteja vendendo. Por exemplo, nesse golpe que nós investigamos agora, se talvez o comprador, a vítima, tivesse pedido ao seu motorista para realmente verificar se a pessoa que recebeu ele lá na Bahia era o real vendedor, talvez ele teria percebido que teria um intermediário que estava tentando aplicar um golpe. Então nós temos que buscar o máximo de certeza de quem nós estamos negociando qualquer tipo de objeto. Nesse tipo de situação, a vítima consegue reaver, a polícia trabalha para tentar ali bloquear os bens, os valores, né? Ou é muito mais difícil? Foi expedido também determinação, uma ordem judicial de bloqueio de bens e sequestro de bens que também está sendo cumprido. Nós vamos avaliar qual o montante que foi bloqueado e a quantidade de objetos apreendidos lá na Bahia para ver se nós conseguimos de alguma forma ressarcir a vítima que suportou esse prejuízo de R$42 mil. Na investigação, vocês inclusive até descobriram, né, que um desses criminosos ostentava ali uma vida de luxo na cidade? Sim, nós estamos na Bahia há alguns dias já fazendo esse cumprimento. Nós enviamos uma equipe aqui da 19ª DP para lá, fazendo levantamentos prévios, etc. E nós verificamos que, inclusive, um dos presos que estava até hospitalizado, ele sofreu um acidente no final de semana, um acidente automobilístico, e tivemos informações no local, na cidade baiana, que ele levava uma vida de ostentação e de alto padrão, que é incompatível até com os rendimentos dele, porque ele não tem nenhum emprego declarado. Então, esses criminosos, o senhor sabe me dizer se eles já tinham passagens por crime semelhante? Não, não tem essa informação, até porque eles nunca pisaram aqui no DF. Então, caso eles tenham algum tipo de passagem, é para o estado da Bahia ou outro estado da federação. Pelo menos aqui no DF, eles não têm passagem nenhuma. Então, todos os investigados estão presos? Todos os investigados, os 4 investigados que faziam parte desse grupo criminoso, que praticavam golpes. É claro que cada um deles tinha uma função diferente. Um era responsável por negociar com a vítima, outro era responsável pelo recebimento do valor, o outro era responsável por transferências bancárias. Então, cada um tinha sua participação ali dentro do grupo criminoso. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Então fica o alerta, né? Criminosos usando o mesmo tipo de golpe para aplicar em diversas situações. Como eu comentei, a gente já tinha visto esse mesmo golpe na negociação de veículos, né? Então agora com frutas é uma novidade, mas é sempre importante ficar atento na hora de comprar ou vender algum produto. Viviane, eu volto com você. Obrigada pelas informações e pelas dicas aí também que vocês trouxeram. Agradeço ao delegado também, Kátia. E uma força-tarefa que conta com policiais de 4 estados tenta fechar o cerco contra um bando que aterrorizou a cidade de Confresa, em Mato Grosso, durante um assalto a uma transportadora de valores. Os criminosos fugiram para Tocantins, que é aqui perto, onde um dos suspeitos foi morto no confronto com a polícia. A morte do suspeito aconteceu durante o tiroteio entre policiais e integrantes da quadrilha, dentro de uma fazenda em Pium, na região oeste do Tocantins. O grupo criminoso, formado por pelo menos 15 homens, se dividiu na fuga e as autoridades pedem cautela aos moradores da zona rural. O cerco aos assaltantes conta com reforços de Goiás
Mato Grosso e Pará. Foi apreendidos armamento, pelo menos 2,50, além de um motor de polpa, gasolina, coletes balísticos, capacetes balísticos. No último domingo, o bando levou terror à cidade de Confresa, em Mato Grosso. Eles atacaram um quartel da Polícia Militar e incendiaram veículos em vários pontos da cidade. Olha o cheirinho. Meu Deus do céu. Um morador foi baleado no braço e socorrido. Ele não corre risco de morrer. Um caminhão do Corpo de Bombeiros também foi atacado. Foi efetuado 5 disparos contra a nossa viatura. Nós tivemos que abandonar a viatura no local da ocorrência. O alvo da quadrilha era uma empresa de transporte de valores. Os bandidos usaram explosivos para detonar os muros que dão acesso à empresa. Mas a polícia confirma, a ação criminosa foi frustrada, já que os bandidos não conseguiram ter acesso ao cofre. Funcionários da transportadora foram feitos reféns, mas sem condições de abrir o cofre. A quadrilha desistiu do roubo e fugiu para o Tocantins. Após a liberação dos reféns, teve um primeiro confronto na hora que eles tentaram sair de Confresa, sentido Vila Rica. Depararam-se com umas viaturas nossas, teve intensa troca de tiro. Nenhum policial se feriu. Meu Deus do céu! E a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizam hoje uma operação para investigar possíveis fraudes no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, que é o FIES. E quem vai explicar melhor para a gente é o repórter Maicon Leão. Maicon, conta para a gente então, assim, a suspeita aí de que várias faculdades estejam envolvidas aí nesse crime. Sim, Viviane, 20 faculdades espalhadas pelo Brasil, aqui no Distrito Federal, e 7 estados, são eles Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Como você já adiantou aí, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram hoje essa operação contra as supostas fraudes praticadas aí por universidades, justamente para fraudar títulos públicos do Fundo de Financiamento Estudantil. Ainda há aí uma autorização judicial para o bloqueio de quase 22 milhões de reais, valor esse que é o estipulado aí de prejuízo para a União. Mas como que funcionava esse esquema, Viviane? De acordo com a Polícia Federal, essas universidades, essas faculdades inseriam informações falsas no sistema usado pela União para gerenciar as instituições de ensino vinculadas ao FIES. Na prática, funciona assim: aquele aluno beneficiário do FIES vai lá na instituição financeira, contrata o financiamento e aí a União começa a passar para essas universidades títulos para que sejam repassados depois. Só que para receber existem alguns critérios, como entre eles não ter dívidas com a União. E aí o que pode ser feito com esses títulos a priori, que são divididos em 3 etapas? Você pode quitar dívidas tributárias junto ao governo, pode pagar tributos administrados pela Receita, caso não tenham dívidas anteriores, e esse aqui é justamente o foco maior dessas faculdades, que é vender os papéis de volta ao governo. Mais um detalhe, apenas se não houver dívidas tributárias que possam ser compensadas. Essa última opção, para quem está em casa entender na prática, é o que dá para essas universidades o dinheiro vivo. Segundo a Controladoria Geral da União, esse valor fraudado até agora, Viviane, daria para pagar cerca de 50 cursos com duração aí de cerca de 5 anos. Há suspeita de participação aí de funcionários terceirizados, tudo está sendo levantado, mas já foi encontrado, segundo a Polícia Federal, uma servidora terceirizada ali do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que teria fraudado inclusive o próprio financiamento e do companheiro. Tudo está sendo apurado, mas já é um prejuízo grande aí e, claro, tira ali de muitos outros estudantes o direito de quem conseguiria fazer o curso certinho por conta desse prejuízo, atrapalha outros estudantes. Mas na prática funcionava dessa forma. As universidades, por meio desses outros colaboradores ali que eram comprados, inseriam no sistema documentos falsos, por exemplo, certidões negativas de débito, dizendo, olha, tá tudo certo, eu não devo nada para a União, e com isso eles conseguiam vender de volta para o governo esses títulos que só seriam pagos lá na frente, que deveriam seguir uma série de outros critérios, Viviane. Importante essa investigação aí, né, Mai? Como você bem falou, tantos alunos aí esperando, precisando de uma bolsa para estudar. Obrigada pelas informações, viu?
E um personal trainer foi preso após ter flagrado agredindo a ex-namorada. Ele ainda depredou o carro dela e o agressor já tinha passagens pela delegacia por violência contra mulheres. O personal trainer Douglas Ferreira da Costa, de 31 anos, foi preso preventivamente pela delegacia especializada no atendimento à mulher. Ele foi filmado agredindo a ex-namorada e também personal, Raíssa Brandão, de 30 anos, na academia em que os dois trabalham. Douglas também danificou o carro da vítima. Raíssa gravou um vídeo mostrando o prejuízo. Aí veio aqui, estourou meu vidro, tá todo cheio de caco. Douglas tem outras 2 passagens policiais por violência doméstica contra ex-companheiras. Segundo a polícia, o rapaz também teria danificado o carro de uma dessas mulheres. Esse rapaz já está com um hábito, né, de agir dessa maneira, de ameaçar e não se vê lesionar as mulheres, talvez pela compleição física dele bem avantajada em relação a elas. Horas antes de ser preso, Douglas pediu desculpas. Perdi a cabeça no momento que não poderia perder. Poderia ter virado as costas e ido embora, mas eu não tive controle emocional. Num vídeo publicado nas redes sociais, Raíssa disse que não foi a primeira vez que o ex-namorado manifestou comportamento violento. A primeira explosão assim que me assustou foi por causa de uma mensagem que ele achou no meu celular de 2020. E a segunda agora foi porque ele achou o contato do meu ex não bloqueado. Justificativa nenhuma, né? E a gente traz aqui agora notícias de mais 2 casos de violência contra mulheres aqui no Distrito Federal. Em um dos casos, um homem foi preso pela Polícia Militar depois de ter agredido a ex-companheira. Isso foi lá em Vicente Pires. E no outro, uma mulher de 32 anos foi assassinada a tiros pelo ex-namorado lá em Planaltina. O repórter Márcio Fontinelli vai trazer os detalhes aqui pra gente. Ô Márcio, você consegue adiantar pra gente explicar se já havia aí um histórico de agressão nesses 2 casos? Porque normalmente acontece, né? Como a gente acabou de ver aqui nessa última reportagem. Já, Viviane, inclusive no caso dessa moça que foi morta, ela tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro, o que não impediu dele praticar o ato, né? Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. No caso dessa moça que foi morta, ela estava em casa, em Planaltina, quando o ex-companheiro chegou e começou a causar uma confusão ali. A filha dela chamou a polícia militar. Quando a polícia militar apareceu, o rapaz efetuou 4 disparos contra ela e também atirou contra a guarnição da polícia militar. E o desfecho desse caso, quem vai contar pra gente é o Major Michelo, que está aqui ao nosso lado. Major, depois que ele atirou contra a mulher, aí disparou contra a polícia militar, o que aconteceu? Boa tarde a todos. A polícia militar foi acionada, a gente dá prioridade para esse tipo de situação, esse tipo de ocorrência. Quando os policiais chegaram, foi menos de 5 minutos do acionamento até chegar no local. Viraram a esquina, ele efetuou os disparos contra a mulher e os policiais, no intuito de parar, atiraram nele. E ele acabou sendo atingido, os 2 foram socorridos, o Corpo de Bombeiros socorreu os 2, levou para o hospital de Planaltina. Ela veio a falecer hoje de manhã e ele está em estado gravíssimo, foi remanejado lá do hospital de Planaltina para o hospital de Paz. E a Polícia Militar tomou todas as medidas necessárias aí nessa situação. Inclusive, Major, é importante a gente frisar que quando uma mulher tem medida protetiva, aliás, até mesmo que não tenha, mas se ela se sentir ameaçada, ela tem que chamar a polícia, né? Tem que chamar, as pessoas têm que denunciar. Esse fato não chegou à Polícia Militar, porque a gente tem um programa chamado Provid. O Provid, ele acompanha as famílias, a gente acompanha cerca de 2.000, 3.000 famílias por ano, e todas as famílias que te acompanha, teve 0 feminicídio. Então é muito importante o filho, a própria mulher, vizinhos, porteiro do prédio denunciar. Se tiver qualquer caso de violência doméstica, tem que denunciar, que a Polícia Militar vai até o local, oferece o programa e a partir daí passa a acompanhar a família. E é muito importante isso, é muito importante a denúncia. E uma prova dessa ação da Polícia Militar, Viviane, que dá certo, é esse segundo caso que aconteceu na Vicente Pires. O ex-companheiro começou a perseguir a ex-mulher, começou a andar ali em volta dela, ficar indo nos locais que ela ia também, e ela chamou a Polícia Militar, e ele acabou preso, e o Michelo também vai contar como é que aconteceu essa ocorrência. Isso, nesse caso aí, a mulher recebeu uma ameaça do ex-marido, e aí ela falou para a Polícia Militar onde ele mora e de onde ele estava vindo.
A polícia militar, no trajeto dele da casa, onde ele estava, para a casa da ex-mulher, que foi ali na Hélio Prates, a gente conseguiu abordar ele num carro vermelho e ele estava armado. Estavam com a pistola, a mesma pistola que a gente usava antes na polícia, uma pistola .40, de grosso calibre. E esse indivíduo tem diversas passagens por tráfico, roubo, receptação, é bem perigoso. E a gente evitou possivelmente uma tragédia como no caso de Planaltina. Nesse caso, Major, pela experiência do senhor, além da questão do porte de arma, o fato também dele ter ameaçado a mulher pode agravar a situação dele, ele pode permanecer preso? Ele pode permanecer preso. Esses casos de Maria da Penha são bem rigorosos e tomara que ele fique preso agora, que ele não venha causar ameaça mais para essa mulher. E a gente tem feito nosso papel, que é prender, tirar de circulação, e agora fica por conta do sistema para que ele fique preso e pague pelo que ele fez. Porque se a polícia militar não tivesse chegado no momento exato, teria sido mais uma tragédia ontem. Major, aproveitando aí que o senhor falou do programa da Polícia Militar de proteção a mulheres que sofrem violência doméstica, quando uma mulher sofre esse tipo de violência e ela registra queixa, como é que ela pode procurar a Polícia Militar, como é que ela pode fazer parte desse programa para ela se sentir um pouco mais segura? A Polícia Militar ela passa a agir quando ela é acionada pelo 190, pela própria pessoa, pela vítima, ou por familiar, ou, como eu falei, qualquer pessoa, pela Polícia Civil ou pelo Poder Judiciário, que é um trabalho conjunto entre os poderes. E aí a pessoa passa a ser acompanhada, tem uma equipe especializada de policiais, tem policiais femininos, policiais masculinos, passam a acompanhar essa família. E como eu disse, tem 100% de eficiência. Não teve nenhum caso nesses últimos anos de feminicídio nas famílias que a Polícia Militar acompanha. É um programa que é copiado, elogiado e tem tido muito sucesso. Agora, Major, é importante lembrar que a mulher deve procurar a polícia não só quando tem violência física, mas também quando ela começa a sofrer outros tipos de violência, né? Então, dentro da experiência do senhor, qual é o momento certo de acionar tanto a Polícia Militar e também de procurar os direitos, acionar a Polícia Civil também, se for o caso, pedir uma medida protetiva? A violência ela vem de várias formas, não só física. Quando ela estiver sofrendo qualquer tipo de violência, ela tem que acionar a Polícia Militar, tem que registrar a ocorrência, tem que pedir apoio, tem que pedir ajuda. Então, às vezes a mulher é dependente do companheiro, não pede ajuda. Então, às vezes a mulher tem pena do companheiro, gosta dele, tem pena, retira a queixa. Nesse caso mesmo, desse caso de ontem em Planaltina, ela tirou a queixa várias vezes. Então, assim, não pode, tem que levar para frente, porque isso aí vai preservar principalmente a vida dela. Então é muito importante a denúncia, é muito importante levar isso para as autoridades, porque a gente vai saber o que fazer e vai evitar uma tragédia. E o apoio dos familiares também é importante, né? Afinal de contas, está ali dentro de casa, ou então vive ali perto, vizinhos também. Se visualizar ou escutar algum tipo de coisa, também tem que acionar a polícia, né? Tem que acionar a polícia. A gente pede isso, a gente solicita sempre que acione a polícia, registre a ocorrência, porque isso tem feito muito sucesso quando acontece dessa forma. Quando a pessoa não denuncia, não registra a ocorrência, às vezes ela até quer registrar, chega na porta da delegacia e não quer mais. Acontece várias vezes, às vezes até reverte quando os policiais militares estão ali para ajudar, o policial acaba respondendo. Então o trabalho da gente é muito difícil, a gente precisa muito que a mulher leve para frente, tenha coragem, para que ela não seja vítima de um feminicídio, uma tentativa de feminicídio ou qualquer tipo de violência. Para a gente encerrar, Major, qual é os sinais que o senhor alerta as mulheres para elas ficarem atentas? Por exemplo, ela separou recentemente, aí começa a visualizar ali o ex passando muito na rua dela. Quais são os sinais também ali que a mulher tem que ficar atenta e, se for o caso, pedir ajuda? Quase sempre são sinais de violência, né? Ou o ex-companheiro agride fisicamente ou verbalmente, passa a perseguir. E aí, nesse momento, a pessoa tem que registrar a ocorrência para que isso não evolua. E a maioria dos casos, quando a pessoa registra a ocorrência, aí já cessa por ali. Então, assim, às vezes ela deixa evoluir, pensa, não vai acontecer nada, tá tranquilo, ele só ele já me bateu umas 2 vezes, mas não vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Então você tem que registrar a ocorrência, a Polícia Militar vai dar o suporte. A gente tem esse Provide em todas as regiões administrativas do Distrito Federal, equipes especializadas, como eu disse, são policiais treinados para isso e a gente precisa só da denúncia para que a gente possa agir. Tá certo, obrigado, Major, pela sua participação. Viviane, no ano passado foram registrados 10 casos de feminicídios aqui no Distrito Federal e, como o Major falou, vários casos também foram evitados
justamente por conta da ação da Polícia Militar. Fica aquela velha frase, né? Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher assim, tem que avisar e acionar a polícia. Eu volto com você. É isso, e qualquer sinal de desrespeito já é um alerta, né, Márcio? Foram super esclarecedoras aí as informações. Obrigada, viu? E só para você ter uma ideia, a cada 4 horas, o aplicativo da Lei Maria da Penha registra um episódio de violência contra a mulher. Só este ano já são mais de 350 casos. E esse número é 91% maior do que o acumulado no mesmo período do ano passado. Esta mulher que não quer se identificar conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido depois de passar por vários episódios de violência. Aí já na questão psicológica, né, de soco em parede, grito e tudo, eu tinha um pouco de medo dele, né? Ela denunciou o caso no aplicativo Maria da Penha Virtual, que permite às vítimas de violência doméstica relatar os casos e solicitar medidas protetivas de urgência por qualquer meio eletrônico, como celular e computador. A ferramenta, criada em 2020, está disponível no Rio de Janeiro e desde março na Paraíba. A tecnologia foi desenvolvida por estudantes da Universidade Federal do Estado em um convênio com o Tribunal de Justiça. Até agora, mais de 3.000 mulheres fizeram alguma denúncia e obtiveram medidas protetivas contra atuais e ex-companheiros. O processo convencional ele demora 4 dias, ou seja, da delegacia até a apreciação pelo magistrado ou magistrada. A gente consegue reduzir em até 48 horas esse processo, porque a vítima faz pelo aplicativo o pedido de medida protetiva diretamente à Justiça. Só este ano, em média, a cada 4 horas, uma mulher usou o aplicativo Maria da Penha Virtual para denunciar algum tipo de violência. Já são mais de 350 casos registrados, um aumento de 91% com relação ao mesmo período do ano passado. Se a gente deixa o agressor, né, ficar fazendo esse tipo de coisa e a gente não toma uma atitude, no final quem acaba sendo prejudicado de fato somos nós, né? E só para deixar claro, a gente está falando sobre os sinais. Às vezes aquele ciúme é excessivo, parece ali no início que amor, cuidado, não é. Qualquer relação saudável é construída com base na confiança, no respeito. Então, denuncie qualquer sinal de violência. E receber a cobrança de um serviço que não contratou que ninguém contratou. Isso ninguém quer, óbvio, né? Mas essa é a principal reclamação dos brasilienses no Procon. As empresas telefônicas lideram um ranking de insatisfação. E não para por aí não, viu? Uma pesquisa da Anatel também mostra que a qualidade dos serviços das operadoras telefônicas piorou. Eu não sei com você aí, mas volta e meia que meu sinal não funciona. E não é só aqui por perto não, viu? Quando a gente tem torre por perto, o sinal também não tá bom. Então vamos ver o que é que está acontecendo. Imagina chegar no fim do mês com um monte de boleto para pagar e ainda ter de resolver problemas nas faturas. Pedro tem um contrato de telefonia e não aguenta mais receber cobranças de serviços que não contratou. Aliás, já é a 3ª vez que ele se depara com o mesmo problema. É por volta assim, de uns R$20, 30, variava, dependendo do serviço, mas estava vindo todo mês. E eu percebi que antes de eu olhar a conta, já estavam cobrando uns 3, 4 meses. Pedro tentou resolver o problema pelo serviço de telemarketing da empresa. Depois de passar horas e horas esperando o atendimento e não conseguir, ele registrou a reclamação no site consumidor.gov.br. Aí, na mesma semana, o problema foi resolvido. No site, as reclamações sobre o serviço de telefonia não param de chegar. A empresa de telefonia Claro lidera o ranking das reclamações do Procon aqui no DF. Na lista de registros, uma das pessoas diz que a fatura cobrou um plano que não foi contratado. Este outro cliente relata que a cobrança teve um salto de R$ 129 para R$ 189. Ainda de acordo com o Procon, no ranking das operadoras de telefonia que o brasiliense mais tem reclamado, aparece a Oi e, em seguida, a TIM. Uma pesquisa da Anatel também revelou queda na qualidade dos serviços no ano passado em relação a 2021. Caso o consumidor tenha algum problema, esteja insatisfeito com a solução proporcionada pela prestadora, ele pode buscar os canais da Anatel, através do nosso aplicativo Anatel Consumidor, do nosso site ou dos nossos canais de atendimento 1331 e apresentar a sua reclamação. Apesar da dor de cabeça para o consumidor,
As empresas de telefonia resolvem cerca de 85% dos problemas apresentados pelo Procon. Esta advogada dá dicas para clientes que não estão satisfeitos com o serviço. Ele deve procurar os serviços de atendimento vinculado à própria empresa, inclusive definindo prazos para que a empresa o responda. Caso essa tentativa de resolução de problema não seja resolvida de forma administrativa, esse consumidor pode procurar o Procon e também a Anatel para formalizar uma reclamação. Pois é, em nota, a TIM informou que se compromete em atuar com agilidade para resolver essas demandas e melhorar a qualidade dos serviços e atendimentos. Já a operadora telefônica Oi esclareceu que também tem investido no aprimoramento dos serviços. Reforçou ainda o alto índice na solução de demandas. Nossa produção entrou em contato com a empresa Claro. Tem um monte de reclamação aí que a gente viu na reportagem, mas ainda não teve resposta. E você é daqueles que gostam de uma comemoração, soltar fogos de artifício? Então presta atenção, viu? Porque tem novas regras para quem vende e também para quem usa, para quem compra. As normas foram publicadas no Diário Oficial da União. Então agora, como é que fica? Os fogos só podem ser comercializados e utilizados com uma licença ou uma autorização que é liberada pela Divisão de Controle de Armas, Munições e Explosivos da Polícia Civil do DF. Ela é válida por 2 anos, com direito à renovação pelo mesmo período. E a novidade é que até quem for fazer uma festa e quiser usar fogos de artifício, também vai precisar ter essa autorização aí, viu? As fiscalizações serão feitas pelas polícias civil e militar e quem descumprir as regras pode pegar uma multa e pagar uma multa de R$ 2.300. Alta essa multa aí, então fique atento para essa nova regra. E o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de esteroides e anabolizantes para fins estéticos e esportivos. A medida começou a valer nesta terça-feira. Força, peso e repetição. Essa é a fórmula básica da musculação para conseguir um corpo atlético. Mas muitas pessoas recorrem aos anabolizantes em busca de músculos maiores e mais definidos. A resolução do Conselho Federal de Medicina impede a prescrição de esteroides e anabolizantes com finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. Mas as substâncias ainda podem ser indicadas nas terapias de reposição hormonal em casos específicos e comprovados de deficiência. Nos últimos anos, nós temos observado um crescimento exponencial dessa prática, dessa prescrição, por médicos, inclusive. A gente só pode utilizar determinada terapêutica com o nosso paciente quando há um embasamento na literatura que justifique essa terapêutica, em que o benefício do uso supere os riscos de se utilizar determinada substância. E nesses casos, isso não existia. A medida atende o pedido de sociedades médicas que haviam divulgado uma carta conjunta solicitando ao Conselho uma regulamentação. A categoria alerta para o aumento das complicações pelo uso indevido das medicações e para os conteúdos publicados em redes sociais que destacam os efeitos estéticos de anabolizantes. Segundo este cardiologista do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, estudos mostram que mais de 50% das pessoas que usam esteroides de forma contínua vão apresentar algum efeito adverso mais grave. Entre eles, problemas hepáticos e cardíacos. Da mesma forma que ele hipertrofia o músculo, ele pode causar hipertrofia do coração, do miocárdio, Ele pode causar também obstrução coronariana e, inclusive, tem relatos que pode causar morte súbita. Estamos de volta e olha, o Ministério Público Federal pediu às autoridades paraenses informações sobre o assassinato de um trabalhador rural. De acordo com denúncias, o crime foi cometido a mando de grileiros que disputam terras com famílias de agricultores. Lindomar Dias de Souza, de 51 anos, foi morto em uma emboscada na comunidade Divino Pai Eterno, zona rural de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Mais de 160 famílias de trabalhadores rurais vivem na área que pertence à União e é alvo de grileiros. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, desde 2015, 6 pessoas já foram assassinadas na comunidade. A morte dele é consequência de
descaso do INCRA. Em julho de 2022, houve uma decisão definitiva da Justiça Federal de Redenção, autorizando o INCRA a promover imediatamente o assentamento das famílias na área. 47 pessoas foram mortas no ano passado no Brasil por conflitos no campo, aumento de 30% em relação ao ano anterior. A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que investiga o caso e agentes especializados em conflitos agrários já estão na região. Segundo a Câmara de Conciliação Agrária do INCRA em Brasília, a superintendência do órgão em Marabá já foi acionada para acompanhar a situação. O Ministério Público Federal cobrou apuração urgente do caso e proteção às famílias que permanecem na região. Enquanto esses projetos de reforma agrária não deslancharem, enquanto não acontecer uma efetiva distribuição dessas terras, esses assassinatos vão continuar, esses conflitos vão permanecer. E olha, moradores de Águas Lindas de Goiás estão sofrendo há 3 meses com um buraco que foi feito lá no meio da rua para uma obra de sistema de drenagem. Segundo esses moradores, não tem mais nenhum funcionário trabalhando nessa obra e eles temem que algum acidente possa acabar acontecendo por causa desse buraco. Vocês vão ver que podem acontecer acidentes graves. Maicon Leão, o tamanho desse problema aí é enorme, né? Oi, Vivi. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Imagina você conviver com um buraco como esse aqui, uma verdadeira erosão. E detalhe, conversando com esses moradores, eu descobri que 3 meses que a prefeitura veio, fez uma obra para tentar resolver, mas a chuva veio e levou simplesmente tudo embora. O buraco já está aqui dando dor de cabeça para os moradores há cerca de 1 ano, quando ele abriu pela primeira vez. E aí, entre trabalhos paliativos, vai e volta, continua nessa situação. Olha para quem está em casa ter noção, a diferença do nível. Isso, Viviane, porque eu tô na parte em que eu consigo sair, porque o buraco aqui para baixo dá pelo menos mais uns 2 de mim, essa caixa aqui que serve justamente para receber toda a água fluvial que vem dos bairros aqui para cima. Ela está com a comunicação interrompida, então essa água simplesmente chega aqui com toda a força e vai levando a terra ao redor. Isso que está aqui embaixo, na verdade, atrás de mim, essa parte aqui embaixo já foi toda retirada, essa terra, era parte da pista. Era, porque já não tem mais o asfalto, tem só o cantinho ali do lado, que hoje só de bicicleta, a pé, alguns motociclistas ainda se arriscam, porque olha o tamanhozinho que tem ali. O carro mesmo, quem vem de carro, vamos passar o fio aqui, quem vem de carro só consegue chegar até aqui. Foi o que aconteceu com o Edilson. Tentou passar, mas não dá, né? Aqui é o limite. Aqui é o limite, não dá de passar. Todas as vezes que eles vêm aqui, aí estraga material, só fica deitado, não faz nada e continua o buraco aqui. Toda chuva que vem e o buraco continua do mesmo jeito. O carro a gente já viu que não tem como passar. O Silvio vai mostrar ali, ó, bem estreitinho, Viviane, e parte desse asfalto. Aqui de cima a gente vê ele até um pouco mais largo, mas olhando por aquele lado que nós estávamos, pelo menos cerca de 1 metro ali, já não tem o apoio da terra mais, é pisar e correr o risco de cair. Estava conversando com o Edilson, que meu amigo, ele estava me contando, Edmilson, que um vizinho aqui, inclusive, já chegou a cair ali. Já chegou a cair. Aquele vizinho daquela casa lá já chegou a cair aqui dentro. Os bombeiros veio e retirou ele daí. De dia a gente tem uma noção, de noite como é que fica aqui? Aí fica tudo e simplesmente chovendo ainda. Aí aqui você vir aqui chovendo aqui. Como é que é aqui durante a chuva? Leva tudo isso aí. Se transforma num verdadeiro rio. Rio. Não consegue ver nada aqui dentro. Viviane, sabe o que deixa esses moradores ainda mais revoltados? Não tem simplesmente nada aqui ó, atrás do carro que mostre, por exemplo, esse buraco aqui, que sinalize, que avise para quem vem que tem essa erosão aqui no meio do caminho. O que tinha eram essas manilhas aqui que os próprios moradores colocaram para bloquear, mas até mesmo com as chuvas elas já foram arrastadas. Então, se chegar aqui de noite, por exemplo, alguém que não conhece o bairro, o GPS mandou passar por aqui, o que pode acontecer? Aqui pode acontecer uma tragédia, né? A qualquer momento. A grande situação daqui é porque os serviços aqui são paliativos. A gente, quando fala o que está acontecendo, a gente quer de uma maneira sensibilizar as autoridades competentes, vereador, prefeito, que eles entendam que isso aqui, fazendo isso aqui, é algo de benefício para a população. São pessoas humildes, pessoas que vão trabalhar, saem de madrugada. Ainda bem que não aconteceu uma tragédia, mas a situação que está previsto que logo vai acontecer alguma coisa. A gente só quer que tenha uma solução definitiva para o problema da gente.
É simplesmente isso, resolver o problema e pronto. E a prova que o paliativo não funciona, Viviane, é o seguinte, essa parte aqui, ela já foi refeita pela prefeitura, todo esse buracão aqui, ele já foi tapado, mas simplesmente com a chuva, todo o serviço foi por água abaixo. É porque, na verdade, é o seguinte, ao longo do tempo esse problema não é uma coisa de agora que vem acontecendo. Entre o Alterosa e a Village, o que está acontecendo isso aqui? Toda a água que vem do Pérola 1, Pérola 2 e Village fizeram simplesmente um depósito. E onde a gente mora, todo mundo paga IPTU, não é um depósito isso aqui. Então a prefeitura deve tomar as medidas cabíveis, mas só que não pode ser protelatório. É hoje, é amanhã e há muito tempo está acontecendo. Então, de alguma maneira, trazer uma solução para a população e sanar esse problema. Porque não está atingindo só a minha. Esse setor, quando começa a chover, ele fica intransitável. Ninguém entra. Se precisar de uma emergência, nem um carro, nem uma criança, um senhor, uma senhora, uma grávida, não tem como. Começou a chover, a nossa rua fica intransitável. É praticamente, se você tiver um barco, tudo bem, você vai sair de casa. Se você não tiver um barco, uma lancha, você não vai sair. Porque, na verdade, nossa rua se transformou em um rio. E a gente tem nessa luta, perdurado, correndo atrás, só que não tem solução. O que tem aqui muito é paliativo, não é resolvida a situação. E aí, imagina a situação, fica ainda pior, os moradores têm a dificuldade de entrar e sair de casa, Viviane, mas imagina para quem mora nessa casa aqui, a questão de 2 passos do asfalto já está de frente nesse buracão. Quem chamou a nossa equipe aqui foi justamente o Wilson, o morador aqui da casa, infelizmente saiu para trabalhar, não pôde participar, mas ele tem reclamado para o senhor o medo que ele teve. Até chamou o senhor para vir para frente, não vamos ficar na beira não, que a gente já viu que lá embaixo não tem terra. Então, assim, o morador está com medo, ele, ainda mais agora, saiu com o tempo nublado, como é que fica? A coisa aqui fica ruim, porque eles começaram esse serviço aqui, né? Acho que já vai para uns 4 meses, que tá desse jeito aqui, eles chegam aqui, faz a caixa, como vocês estão vendo, quando é a tarde a chuva derriba, né? Por causa da enxurrada que é muito grande aqui. Então, quer dizer, de um tempo para cá eles largaram aí, entendendo? Não botaram sinalização, é como o rapaz falou que caiu uma pessoa aqui dentro, entendendo? E assim, à noite, o risco é maior, porque às vezes a pessoa não enxerga e acaba caindo aí dentro, né? Porque não tem nenhuma sinalização para poder sinalizar, para poder ficar melhor da pessoa ver. A gente, assim como os moradores, Viviane, queria uma resposta. A nossa produção ela entrou em contato com a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, mas até agora a resposta que a gente teve foi nenhuma. A nota ainda não chegou, o espaço segue aberto, mas mais do que uma nota, o que a gente quer é uma solução para esse buraco, para essa situação dos moradores, porque vale ressaltar que além do buraco tem o problema do mau cheiro. Rogério Silva está mostrando essa poça de água aqui pra gente, isso não é água da chuva que ficou acumulado não, isso é esgoto, então é o risco. Criança brincar por aqui, sem chance. Então é uma situação que precisa ser resolvida o quanto antes para a segurança dos moradores, das crianças e até para a gente não precisar voltar aqui depois e mostrar que uma tragédia aconteceu, né? É isso, e a gente vai continuar cobrando, porque não dá para entender como é que deixa essa população vivendo assim, né? E o setor industrial brasileiro, que já representou quase metade das riquezas do país, entrou em declínio, ano após ano, governo após governo. Um panorama preocupante para a economia do país. Veja só. Você pega o carro ou o transporte público, escolhe uma roupa, toma um cafezinho, sintoniza a TV ou o celular no SBT. Nem paramos para pensar, mas em cada uma dessas atividades geramos vários empregos, a começar na indústria. Parece muito, mas é bem menos que no passado. A indústria é marcante na história do país, mas também das famílias brasileiras. E de uma em especial que eu vou mostrar para vocês agora. Seu Altair, Alessandro, Maria Eduarda. Se nós somarmos o tempo de trabalho deles nesta fábrica, são quase 60 anos trabalhando na mesma linha de montagem. Seu Altair já se aposentou, mas estava na ativa durante a greve dos metalúrgicos do ABC Paulista em 1980, que projetou para o mundo o operário e sindicalista 3 vezes presidente da República. Tudo que eu tenho na vida foi construído dessa empresa. E daqui eu estudei meu filho, comprei minha casa, comprei meu carro. Alessandro, o filho, visitava a fábrica desde criança. Eu sonhava, eu falei, caramba, eu quero trabalhar aqui.
E foi o que aconteceu. Eu logo com 18 anos de idade entrei aqui na Volkswagen. Muitas pessoas tinham vontade de trabalhar aqui. Porque a indústria é o setor que mais provoca inovações na cadeia produtiva, estimula outras atividades e gera os empregos que estão na média da economia. O carro que a gente compra lá fora passou pelas suas mãos. Lógico. Com a ajuda de máquinas, é lógico. Mas sim. Sim, as máquinas levaram a uma redução de mão de obra, mas não só elas. Uma queixa recorrente é a concorrência com os produtos importados, que chegaram em peso a partir do governo Fernando Collor de Mello em 1990. Lembra, né, a propaganda dizendo que o Brasil não tinha carro, tinha carroça, que tinha que importar. O presidente da CUT recorda sem saudade o período em que a economia brasileira se abriu em nome de uma maior competitividade. As empresas, né, brasileiras não tiveram tempo de se programar para a competição. Na época dizia que a melhor política industrial era não ter nenhuma. Nós estamos correndo o risco não só de perder muito emprego, mas também de perder uma base industrial que foi duramente criada no país. Foi determinante, né, para o processo, impulsionar o processo de desindustrialização no nosso país. Inverter o processo exige muitas frentes de trabalho e uma delas aponta para os juros. Atualmente, a taxa está em 13,75% ao ano. Reduzi-la é uma das bandeiras da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Como a indústria de transformação sobreviver e ter êxito com juros tão altos? É impossível, porque a indústria de transformação ela é muito sensível a crédito. Seja o crédito para as pessoas comprarem bens da indústria de transformação, por exemplo, eletrodomésticos ou carros. O industrial, o empreendedor, precisa do crédito para ter uma boa máquina que esteja ali exatamente na fronteira tecnológica. A modernização do parque industrial brasileiro depende de investimento em tecnologia e também naqueles que projetam e comandam as máquinas, ou seja, o trabalhador. Nas últimas décadas, é evidente a mudança de perfil do operário da indústria. O nível de escolaridade exigido hoje é maior. Na indústria automobilística, por exemplo, estima-se que metade dos empregados tenha nível superior. Com o avanço tecnológico que a gente tem aqui na indústria, tem se demandado mais qualificação profissional, qualificação técnica na operação do dia a dia, né? Na parte de eletrônica, de digital. A organização está se tornando mais eclética na característica dos profissionais. Ou seja, é muito mais complexo a gestão de competências do que a gente vive hoje, naturalmente, por toda a tecnologia e desenvolvimento em relação àquilo que a gente já viveu durante essa história no passado. Este economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, ensina. É fundamental apostar na educação. Se o governo quer realmente estimular a indústria, o setor produtivo, ele tem que ir junto estimular também a formação das pessoas. O ensino técnico de qualidade para essas pessoas que vão depois poder ser contratadas para a indústria, o ensino médio profissionalizante, tudo isso é fundamental. O apagão de mão de obra ele vai aparecer a hora que a economia crescer mais. E ele não se resolve de um dia para o outro. Nada é de um dia para o outro. E um problema que se arrasta há anos é a carga de impostos que recai sobre o setor produtivo. Para a indústria, a reforma tributária é mais que urgente. E é tema da reportagem de amanhã. Olha, depois de quase 2 anos estagnado, o mercado de intercâmbio voltou a dar sinais de crescimento. O número de intercambistas aumentou em 13% somente este ano, em comparação aos dados de antes da pandemia. Vamos ver na reportagem. Lucas fez as malas e, desde o mês passado, está em Dubai para estudar e encontrar uma colocação profissional. É um destino, comparado aos outros destinos comuns de intercâmbio que todo mundo procura, como Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Austrália. Eu vi Dubai um destino completamente diferente e nessas 4 semanas me surpreendeu bastante e eu estou adorando. O sonho de uma oportunidade profissional, ou mesmo de acrescentar um novo idioma ao currículo, passou a ser objetivo de muitos brasileiros.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação das Agências de Intercâmbio no Brasil, somente no ano passado, mais de 327 mil pessoas deixaram o país, um aumento de 13% em comparação a anos anteriores. Felipe Mota e Rebeca Oliveira, ambos com 20 anos, estão acertando os últimos detalhes para embarcar nesta experiência. Para realizar o sonho, até mesmo o casamento ficou em segundo plano. A gente está vendo no Canadá, um lugar que está precisando muito também, né, de imigrantes, então acho que seria um pouco mais fácil. Com o aumento da procura por intercâmbio, São Paulo recebeu neste sábado uma feira especializada. Segundo o organizador do evento, existem várias opções para quem pensa em deixar o Brasil em busca de qualificação. Existe um número muito grande de estudantes, que são tanto os menores de idade como os maiores de idade que estão na faculdade, mas que eles sentem também a necessidade de dominar o idioma. Mas se eu pegar só curso de idioma, é bem dividido com aquelas pessoas que já estão formadas. Mesmo com apenas 14 anos, Leonardo já olha para o futuro com esperança. O destino é a Alemanha e ele já tem dúvidas se pretende voltar ao Brasil. Ajuda muito a maturidade, ajuda a conhecer novas culturas. Provavelmente vou ficar por lá até o fim da vida. Pois é, e em Portugal entrou em vigor um novo sistema que agiliza o processo de regularização de imigrantes com origem em países de língua portuguesa. Veja só. O novo sistema regulariza a situação de quem chegou como turista, mas permaneceu mais de 3 meses em Portugal, mesmo sem ter a documentação adequada. É o caso de Antônio. Agora eu posso, na Europa, viajar pela Europa agora. Saúde, consigo ter contrato de trabalho agora. E essas são as grandes vantagens. O documento é exclusivo para cidadãos de países de língua portuguesa, que deram entrada no processo até o final do ano passado. Dos quase 86 mil pedidos, cerca de 75 mil foram validados em uma semana. 66 mil brasileiros foram beneficiados até agora, o que corresponde a quase 90% dos pedidos aprovados. Os angolanos vêm em segundo lugar, mas bem atrás, com apenas 2,9%. Seguidos de cidadãos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste. Com o aumento da imigração, as autoridades levavam até 2 anos para emitir uma espécie de visto de residência, que permite o acesso a benefícios sociais, como saúde pública, e é exigido pelas empresas na hora da contratação. Agora o sistema emite a autorização na hora. O novo documento, que tem duração de apenas 1 ano, tem que ser impresso pelo imigrante. Em Portugal, há quase 2 anos, a carioca Juliana prefere esperar mais pelo documento tradicional, um cartão de plástico com foto. Esse documento ele é um papel que você emite online, você paga 15 euros, você imprime esse papel e não tem nem sua foto. Ou seja, para que eu tenha esse papel emitido de 15 euros da CPLP, eu preciso cancelar minha manifestação, que está há 1 ano no site. E é por isso que até hoje eu não fiz. Porque eu quero o meu documento, eu quero o meu cartão com a minha foto, tudo que tem direito. Já estou há 1 ano na fila, né? É o mínimo. Com a autorização automática, estima-se que mais de 300 mil brasileiros tenham agora residência regular em Portugal. E olha, a Câmara Legislativa aprovou a revitalização do setor comercial sul, um projeto do Executivo com foco no empreendedorismo para poder estimular atividades como cursos de pós-graduação, creches, educação profissional de nível técnico, serviços de tecnologia da informação, tudo isso por lá, mas o projeto não prevê moradia lá no setor, viu? E olha, o aniversário da nossa cidade está chegando e o SBT vai preparar mais uma vez um programa mais do que especial para todos vocês. Pelo 2º ano, vamos homenagear os brasilienses anônimos. Gente assim como a gente, que está ali arregaçando as mangas e fazendo o que está ao seu alcance para que o futuro da nossa cidade seja mais feliz e feliz para todos. O especial Heróis de Brasília será gravado com plateia e nós queremos, claro, convidar você que está aí em casa para participar junto com a gente. Então, quer festejar com a gente o aniversário da cidade? Então, você pode fazer o quê? Usa o QR Code que está aparecendo aí na tela. Ou se você prefere ali, rede social, então tem um link na bio do Instagram, no nosso perfil, que é o @SBTBrasília. Para quem fica em dúvida, na hora que você entrar no perfil, antes das fotos ali na descrição, tem ali um link. E aí você tem que me dizer
qual que é o herói da sua vida, né? Os donos das respostas mais emocionantes ganham um convite. Então, capricha, hein? Vai ser um dia para a gente se encontrar pessoalmente, se abraçar, se emocionar e festejar o aniversário de Brasília. Claro que a gente está esperando por você. Então entra lá e já faz a sua inscrição, coloca lá a sua resposta caprichada. Bom, por hoje é isso. Amanhã tem mais, então uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia, te espero no mesmo horário, amanhã às 11h30 da manhã. Um beijo, tchau, tchau.